talvez hoje a endometriose seja a segunda doença na saúde da mulher que impacte, né, nessa qualidade de vida. Nessas consultas periódicas que a mulher vai, ela tem como descobrir que está se formando uma endometriose? Uma adolescente que tem cólica, falta aula, ela é uma potencial candidata a ter endometriose no futuro. Esse alerta tem que ser ligado quando ela é adolescente. 8 anos para ter o diagnóstico de algo que às vezes você não faz a relação ginecológica, né? É o que você falou, tem uma dor no braço e estava com endometriose. Eu passei a perceber e a conhecer e ouvir tantas histórias de mulheres, não, mas tiraram meu útero, mas tiraram meu útero, mas tiraram meu útero. E aí a minha cabeça hoje fica assim, será que precisava? Mas tem dia que ainda assim eu saio do consultório e falo, meu Deus, como tem mulher acometida com endometriose, como tem casos que você vê assim, atraso de diagnóstico, sabe? Chega a ser assustador. Seja bem-vindo a mais um Médico Explica, aquele podcast que tira todas as suas dúvidas, aqueles sintomas que você está sentindo por aí. Calma, não joga no Google, porque o Google pode falar que você vai morrer. E a gente está hoje aqui com um tema super especial, um tema que muitas mulheres têm, mas têm algum e escondem por algum motivo, né? E isso a gente vai comentar logo nisso, que é sobre endometriose com o Dr. Ties. Porque aqui é onde a gente pergunta aí. O médico explica, mais uma vez, eu fazendo a parte mais difícil da abertura dos vídeos. Eu fiquei com medo quando você pediu para trocar de lugar, de você falar assim, já que você sentou aí, faz a abertura. Que eu falei assim, vou me ferrar, cara. Mas ainda bem que não mudou. Agora, assim, endometriose, sabe o que eu tava pensando? Quando a gente começou a segmentar os temas, vocês vão perceber quantos ginecologistas a gente já trouxe e como que parece que o ginecologista é o médico da saúde da mulher como um total, né? Assim, porque, cara, é muito detalhe, é muita coisa só das mulheres. Do homem não tem isso tudo pra gente ver, pra gente falar. E eu queria agradecer, obrigada, doutor Ties, por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre esse tema que parece ser muito falado, muito explícito, mas não é. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês e endometriose é uma paixão, né? Já é muito fácil aceitar esse convite, porque realmente é uma coisa que me cativou desde o início lá da minha formação, quando eu fui fazer residência de laparoscopia, né, de cirurgia minimamente invasiva, e acaba que a endometriose ela entra nesse contexto automaticamente, tá? E falar de endometriose é muito importante. Como você falou, a gente até acha que é muito falada, mas ainda é pouco falada pelo que ela merece e pelo que ela proporciona de impacto na vida da mulher. A gente não tem dados concretos para falar isso, mas uma coisa que eu gosto de falar pela percepção é que talvez hoje a endometriose seja a segunda doença na saúde da mulher que impacte, né, essa qualidade de vida dela. Perdendo para o câncer de mama, todo, né, o contexto do câncer de mama, de ser uma cirurgia mutiladora, de ser câncer, né, uma doença que realmente pode levar, né, a mulher ao óbito. Mas eu colocaria a endometriose como segunda opção, porque apesar de não ter essa característica de doença oncológica, doença que pode levar a uma morte, né, a um óbito pela questão oncológica, mas ela causa tanto impacto na vida da mulher que ela deixa ela em uma depressão que talvez a gente considere ali uma paciente morta-viva, uma mulher morta-viva, por tanto de impacto que a gente consegue ver isso no dia a dia e no meu consultório, né? Eu vejo N histórias e isso realmente é assustador. Mesmo eu estou acostumado com isso, vejo isso todo dia. Mas tem dia que ainda assim eu saio do consultório e falo, meu Deus, como tem mulher acometida com endometriose, como tem casos que você vê assim, atraso de diagnóstico, sabe? Chega a ser assustador. Essa era uma pergunta que eu ia falar sobre o atraso de diagnóstico, mas eu vou deixar para depois do que é, né? Porque vai não furar a fila das perguntas. Exatamente. Vocês já estão sentindo o peso do podcast de hoje. Então, eu vou aproveitar aqui e pedir para vocês, de verdade, curte aqui, né, clica no joinha aqui pra gente, curte o nosso podcast, porque quando você curte esse podcast, você informa para o YouTube que esse conteúdo é relevante, né? Então, você curte, deixa o seu comentário se você tiver alguma pergunta, que a gente vai chamar aqui o Dr. Ties, vai intimar o Dr. Ties para voltar para falar mais um pouco. Só para responder os comentários. Para responder os comentários.
E se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo bom vindo aí, tem muito conteúdo de peso, assim como esse para vocês. Eu quero saber o que é endometriose. Porque, assim, aqui como é que funciona? Geralmente ela é a que faz dever de casa, pesquisa tudo, e eu sou a que chego para descobrir tudo na hora. E como eu não tenho esse diagnóstico, eu não faço ideia do que é, não é uma coisa presente, não é uma coisa que eu pesquiso, eu só ouço falar. Mas o que é endometriose, assim, de verdade? A polêmica já começa aí. Porque existe uma teoria, que sempre é a teoria famosa, da teoria da menstruação retrógrada, que foi descrita, né, há aproximadamente 100 anos, que é a teoria de que a mulher, quando menstrua, tem um tecido endometrial que cai pelas trompas, cai na barriga, né, cai na cavidade abdominal, e essa célula do endométrio teria capacidade de se implantar no abdômen, e a partir daí, então, causaria uma reação inflamatória, uma fibrose, e aí é considerada, então, a endometriose. Então, a endometriose seria essa célula endometrial, ou uma célula parecida, ou que se assemelha, ou que imita a célula endometrial, que é hoje a grande discussão. Então, essa teoria que eu falei é a mais famosa, mas hoje se fala muito sobre a questão de você ter uma metaplasia, uma alteração de uma célula com potencial de mimetizar qualquer célula do corpo, e aí ela se transforma em uma célula parecida com a célula endometrial. Então são as duas teorias. Essa teoria da menstruação retrógrada é a mais clássica, mas hoje vem sendo muito combatida. Na verdade, eu acho que é prematuro a gente ainda dizer quem está certo e quem está errado. Eu acho que, na verdade, talvez a gente tenha uma mistura de muitas coisas, mas fato é que essa célula, ou uma parecida, que deveria estar dentro do útero, está fora do útero. Então essa é a definição da endometriose. Por isso que a polêmica já começa aí, porque existe hoje uma batalha no campo da ciência para justamente tentar entender e justificar que lado aí está mais certo. Entendeu? E por que é uma... A gente pode chamar ela como uma doença? Ela é uma doença. É uma doença. É uma doença. E por que é uma doença tão comum nas mulheres? Assim? A gente fala que tem um termo, um apelido para endometriose, que é a doença da mulher moderna. E por que isso? Porque algumas mudanças de comportamento são fatores de risco. Então, por exemplo, engravidar menos, engravidar mais tarde. Né? A gente, na época das nossas avós, bisavós, a gente via lá 15 filhos, 8 filhos, 10 filhos. Era muito mais comum você escutar isso. Né? E hoje a gente não tem tanto isso. Você pode, uma ou outra família tem 5, 6, 7 filhos, mas não é o comum. Hoje, 2, 3 filhos, a mulher faz a sua formação, faz o seu mestrado, seu doutorado, ou enfim, vai fazer a sua carreira, quer primeiro se projetar muito bem na sua carreira para ter tranquilidade e depois engravidar. Com isso, engravida mais tarde e menos. Então, ela fica mais sob aquele efeito hormonal, que seria um fator de risco, então. Então, por isso que a gente vê cada vez mais mulheres se apresentar com endometriose. Não é só isso, obviamente. Mudança comportamental também, que acaba vinculando um pouco a trabalho. É a correria de você do dia a dia, trabalho, e aí tem que comer, mas come mais rápido, então come pior. Então a alimentação também é um fator que influencia. A questão do estresse. Então a mulher foi para o mercado de trabalho também, uma mudança também de perfil. Né? Então, 80 anos, 60 anos atrás, a mulher que trabalhava era até olhada assim meio de lado. Eu lembro da minha mãe contar isso quando ela foi para a faculdade, que meu avô recriminou ela completamente. Era uma mulher indo para a faculdade. Estamos falando de uma mulher indo para a faculdade estudar. E ela foi recriminada. Então eu lembro, isso me marcou muito. Então você não tinha isso, essas mulheres no mercado de trabalho, como a gente tinha antigamente, com estresse. E acaba que, em teoria, deveria ser dividido o trabalho ali do filho, mas acaba que na prática a gente sabe que não é verdade isso. Então a mulher chega em casa, ainda vai cuidar dos filhos. Então, um estresse que foi associado a ela, o trabalho em cima dessa vida. Então, somando isso tudo, fora melhora de diagnóstico, melhora de conhecimento, então hoje a gente pode dizer que tem uma explosão de pacientes com endometriose. É realmente uma coisa assustadora. Meu consultório é endometriose e mioma, basicamente. Eu ainda faço adenomiose, alguma cerclagem abdominal, que é um procedimento. Mas minha vida é basicamente endometriose e mioma. E eu só faço isso. Só para você ter uma demanda que existe de pacientes com endometriose hoje. E a gente vê cada vez pacientes mais graves e mais precoces.
Então, recentemente, eu fiz uma cirurgia, tem 10 dias, uma paciente com 23 anos, com endometriose no intestino. Ou seja, tão jovem e já uma lesão no intestino. Então, por toda essa mudança Como assim, comportamental, no intestino? porque a endometriose ela pode acometer qualquer órgão do corpo humano. Ou por Pra mim, ela era contiguidade. exclusivamente do útero. Não, pra mim. a endometriose, como eu disse, ela é quando essa célula está fora do útero. Porque o endométrio no útero, se ele está na camada de dentro do útero, é onde o endométrio tem que estar. É o que descama na menstruação. Né? Então, o endométrio ele se forma, descama na menstruação, e aquele sangramento nada mais é do que o endométrio descamando. Quando essa célula, foi aí que eu falei da discussão, enfim, essa célula, uma célula parecida com ela, que seja, está fora do útero, aí que é definida a endometriose. Quando a célula invade a parede do útero, eu gosto de fazer sempre uma comparação com o cômodo. Imagina que a tinta infiltrou na parede, ou seja, o endométrio infiltrou no músculo, a gente chama de adenomiose. A gente pode fazer um podcast só de adenomiose, que é uma outra doença. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Pois é. E é uma outra doença que hoje também, porque ela tem umas características muito semelhantes da endometriose, a gente chama até de uma prima da endometriose, então ela também a gente vê um aumento muito importante da adenomiose. Mas quando isso está fora do útero, aí é a definição de endometriose. Então a endometriose ela pode cometer intestino, bexiga, ovário, pulmão, diafragma, cérebro, glândula lacrimal. Lógico que você tem ocorrências mais raras do que outras. Então, o mais comum é a endometriose pélvica. A endometriose ali nos ligamentos uterossacros, que são ligamentos atrás do útero, no ovário. Isso é o mais comum. É até onde ela começa, geralmente. Mas aí você pode ter uma extensão para intestino, vagina, bexiga. E isso é o mais comum. Órgãos fora da pelve. O mais comum é o diafragma, né, que é o nosso músculo aqui da respiração. E maneiras mais raras, mas ainda assim existe, descrito, pulmão. Como eu falei, cérebro, glândula lacrimal, amígdala, septo nasal, baço, que foi até o último a ser descrito. Enfim, fígado. Onde você imaginar no corpo humano pode ter endometriose. Eu preciso perguntar uma coisa. Nesse caso, por exemplo, só a endometriose, então, ela só é tratada com o ginecologista se ela tiver na pelve, independente ali de estar assim, ou se também ela se espalhar por lugares mais distantes, ela também é tratada com ginecologista. Como é que funciona isso? O ginecologista, eu sempre levo esse conceito, enfim, para cursos, congressos, onde eu vou. O conceito para mim o ginecologista é o maestro da orquestra para tratar a endometriose. Então, ele que tem que ser o centralizador desse tratamento. Essa paciente tem que acompanhar com o ginecologista e ele, lógico, se for um ginecologista geral, ele vai encaminhar para um especialista, que a gente não tem essa formação oficial, mas, obviamente, alguns médicos se dedicam a isso, e é o meu caso. A gente não tem uma formação oficial especialista em endometriose, mas você tem alguns profissionais que se dedicam mais ao estudo e tratamento dessa doença. Então, vamos dizer que o ginecologista está no seu consultório lá, no seu dia a dia, e faz um diagnóstico de endometriose. Se ele acha que aquilo ali é muito complexo para ele tratar no dia a dia, porque ele só faz aquela ginecologia clínica geral, ela encaminha ele para um especialista. E aí ele avalia esse caso. Então, o paciente chega no meu consultório, encaminhada por algum ginecologista, e eu avalio. Falo, essa paciente tem uma doença no intestino. Então, eu sou o regente da orquestra, eu vou traçar o tratamento para ela, que seja até cirúrgico, mas na cirurgia, ou até, eventualmente, antes da cirurgia, se é no intestino, eu peço para o proctologista da minha equipe, a doutora Cláudia, ela vai lá e avalia também junto comigo, e a gente define junto, por exemplo, esse tratamento. Bexiga, então comprometeu a bexiga nesse caso. Aí eu tenho um urologista, o doutor Felipe, que vai lá comigo, discute o caso, e na cirurgia também vai comigo. E a gente traça ali o tratamento. Se é no diafragma, pulmão, eu tenho um cirurgião torácico, o doutor Márcio Lucas, que vai lá, me ajuda na cirurgia. Eu traço o tratamento, peço para a paciente também fazer uma consulta, para a gente fazer essa divisão e tentar ali traçar o melhor tratamento, a melhor estratégia para aquela paciente. Mas isso, o conceito importante é o ginecologista tem que ser o regente. Infelizmente, algumas equipes não funcionam assim, às vezes cirurgião geral, proctologista quer ser o líder, mas para mim isso, como tratamento geral da paciente, é equivocado. O líder tem que ser o ginecologista e agregar os profissionais pertinentes de acordo com o comprometimento.
Pra mim faz todo sentido, né? Total. Seja assim. E como a gente não sabe sobre endometriose? Agora, o que a endometriose causa como sintoma? Né? O que essas mulheres sentem quando elas desconfiam? Como é que funciona Tem uma maneira isso? fácil de classicamente gravar que a gente chama de 6 Ds da endometriose. Então dismenorreia, que é a dor no período menstrual. E aqui vale a pena um parêntese, para deixar claro para todos os ouvintes do podcast, ou quem for ver depois, ou quem for encaminhar para uma amiga. A dor no período menstrual não é normal. Não se normaliza uma dor no período menstrual. Se a paciente tem dor no período menstrual, uma dor que dificulta o dia a dia dela, afasta do trabalho, afasta do colégio, isso não é normal. A gente não deve normalizar essa dor, que infelizmente isso foi normalizado durante muitos anos. A coisa do, isso é fresca, isso é dor normal. E a própria mãe, às vezes, não com intenção, lógico que não, mas até por desconhecimento, fala para a filha, não, eu tive isso. Levanta e vai pro colégio, levanta e vai trabalhar. É só uma cólica. É só uma cólica. normal. E aí, quando você casar, passa. Exato. Então, isso infelizmente foi normalizado durante muito tempo. Então, isso não é normal. Dor no período menstrual não é normal. Dor na relação, que é a dispareunia, também não é normal. Tá? Então, tem dor na relação, tem que ver. Tem alguma, pode ser endometriose, existem outras causas também, mas tem que ver. Dor na relação, a dor na relação não é para doer, ela é para ser prazerosa. Se ela está doendo, é porque alguma coisa está errada. Tem que ser investigado também. Tá? Então, o segundo D é esse. O terceiro D é disúria, ou dor na micção. Também. A paciente pode, lógico, ter uma infecção urinária, e não tem nada a ver com endometriose, mas ela pode ter episódios recorrentes de cistite, que parece a sensação de cistite, mas faz exame e dá normal, não tem bactéria, faz cultura, dá negativo. Isso pode ser um acometimento pela endometriose, ou diretamente da bexiga, ou dos nervos que inervam a bexiga e levam esse desconforto na micção, principalmente no período menstrual, quando piora no período menstrual. Outra questão é a disquesia, que é a dor para evacuar. Então, a gente sabe que o hábito intestinal, na média da mulher, ele é um hábito pior do que no homem, na média ele é pior. Mas se você tem um grau de constipação, isso vem piorando, e no período menstrual a sua dor é mais intensa, você sente uma pontada anal, né? Vem uma dor que vem do ânus subindo, isso também não é normal. É para ser investigado também. Tá? Então, esse é o quarto D. Então, vamos rever. Dismenorreia, dispareunia, disúria e disquesia. O quinto é a dor pélvica crônica. Toda dor que ela se perpetua por mais de 6 meses, ela é considerada uma dor crônica. E a dor pélvica, então, por mais de 6 meses, ela se enquadra, então, na dor pélvica crônica. E a grande maioria dos pacientes que chegam no meu consultório já chegam com esse período, né? Até porque o atraso médio da endometriose é de 8 anos, mundial, tá? Ou seja, desde a primeira queixa da paciente até o teu diagnóstico, o atraso médio é de 8 anos. É muita Isso coisa. que eu ia perguntar agora. É chocante, mas é verdade. Como que nessas consultas periódicas que a mulher vai, ela tem como descobrir que está se formando uma endometriose? Não? Inicialmente por essas queixas. Então, por esses 5 Ds que eu falei. Então, o profissional que está tendo contato com essa paciente, ele tem que se atentar se ela pode ter todas ou pode ter uma só, né? Não precisa ter tudo. Inclusive, tem paciente que não tem nenhum desses 5 Ds e tem o sexto, que é dificuldade de engravidar. Então, você pode ter paciente com com dor e com dificuldade de engravidar, mas eu tenho paciente que chegou ao meu consultório assintomáticos, ou seja, não tem dor, mas ela fala, eu vim aqui porque eu estava tentando engravidar, minha médica desconfiou, estranho, achou 1 ano e meio, 2 anos sem engravidar, me pediu um exame e eu estou com endometriose. Qual é o exame que dá o diagnóstico da endometriose? A gente tem 2 principais exames, né, que, lógico, vão sugerir, e hoje a gente tem muitos bons profissionais, inclusive o Brasil tem que se orgulhar, nós somos um dos líderes mundiais em diagnóstico de imagem e tratamento de endometriose, tá? E a gente tem, então, o radiologista ou o ginecologista que se especializa em imagem, ele pode fazer um ultrassom com preparo intestinal, não é esse ultrassom transvaginal do dia a dia, de rotina que a gente faz, é um ultrassom especializado que a gente chama de mapeamento para endometriose. A paciente faz um preparo intestinal, tem todo um protocolo para fazer, e ela faz esse ultrassom específico. É um ultrassom que demora, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia para fazer um ultrassom. Isso é um exame. O outro é a ressonância da pelve. Inclusive, a gente até faz inicialmente
ressonância de abdômen e pelve, eu gosto de fazer na primeira avaliação da paciente. Abdômen e pelve justamente para você ter o corte no diafragma, ver se tem endometriose do diafragma, porque a endometriose do diafragma dá dor no ombro. Meu Deus. Vai só ficando mais complexo. Então, eu já tive paciente 8 anos tratando dor no ombro com ortopedista, e na verdade ela tinha uma placa de endometriose de 9 centímetros no diafragma. Tá? Então tem essas dores atípicas. Essa dor no ombro. Quando a gente acha que tá entendendo alguma coisa, a gente não tá entendendo nada. Não, desculpa, eu preciso falar. Sabe por que eu tô chocada? Porque eu iniciei o podcast falando assim, não sei o que não, é porque eu não tenho. Aí ele começou a falar os sintomas, eu falei assim, tá. Será que eu tenho? Aí ele tá falando aqui, eu tô assim, não, mas eu faço tanta ultrassom que eu não tenho. Porque eu faço muita ultrassonografia toda hora, não sei o quê. E aí eu tô descobrindo que não se vê a endometriose no ultrassom transvaginal de rotina. Só se salva no transvaginal, salva a maneira de dizer, obviamente, a paciente que tem um endometrioma de ovário. Que, como eu disse, o endometriose também pode acometer o ovário, é até comum. Quando a paciente faz ultrassom transvaginal e tem um endometrioma de ovário, o endometrioma de ovário acaba ligando um alerta. Opa, esse cisto de ovário pode ser um endometrioma. Então, vamos fazer um exame mais específico. Agora, tem paciente que tem endometriose no intestino, na bexiga, e não tem endometrioma de ovário. Então, ela passa anos fazendo ultrassonografia transvaginal normal, não vê nada, e a paciente, e às vezes até chega no profissional e fala, olha, eu tenho dor na relação, mas não, mas só ultrassonografia tá normal. E aí ela... Não, agora eu entendi o porquê que não... O porquê que não tem o diagnóstico imediato. Porque, tipo assim, eu acho que, cara, o ginecologista, pelo menos assim... Cara, as mulheres com o mínimo acesso que seja, sempre passam no ginecologista. Agora eu tô entendendo que não é uma coisa que numa rotina você vê. Que é uma coisa que você... Agora, é mais ou menos, mas assim, muitos profissionais deixam passar. Tá? Tem paciente que fala pra mim, chama no consultório, conta a sua história. Eu sempre falo, né? Eu brinco assim, começa no começo. É uma frase que eu sempre falo no consultório. E aí ela fala, mas meu começo é muito longo, não tem problema, começa do começo. E ela fala, eu desde adolescente, tenho cólica. Quando ela fala isso, eu falo, desde adolescente, uma adolescente que tem cólica, falta aula, ela é uma potencial candidata a ter endometriose no futuro. Esse alerta tem que ser ligado quando ela é adolescente. Porque talvez na adolescente o exame não vai mostrar nada, porque está muito inicial, mas ela tem que ser acompanhada, porque ela vai ser essa paciente com 28, 30 anos, chega no meu consultório, cheia de endometriose, querendo engravidar. Entendeu? Gente. Então, isso tem que ser ligado ao alerta. E muitos endometriose... Eu já escutei até de profissional falar que adolescente não tem endometriose. Tá? Imagina. Então, vários adolescentes que foram acompanhadas, por isso que o diagnóstico demora, quer dizer, não demora, mas não deveria demorar, mas é atrasado, porque essa adolescente reclama de dor com 15, 16, 18, aí já deixa de ser adolescente, vai adulta, mas continua com dor, faz ultrassom da normal, e fala, não, você não tem nada, sua dor é cabeça, psicológica, é outra coisa, é infecção urinária, toma antibiótico, e ela vai atrasando, até que alguém tem um clique, ela passa a algum profissional que já tem algum conhecimento e fala, peraí, sua dor, você tem quanto tempo? Não, tenho dor na relação? Tenho. Tenho na menstruação? Tenho. Fala, peraí, isso aqui deve ser endometriose. Faz uma ultrassonografia específica ou a ressonância. E aí, ela vê a endometriose no intestino. Gente. Entendeu? A endometriose no intestino ou em outro órgão, ela tem uma dificuldade de engravidar? Tem alguma relação? Tem. E aí, a sua pergunta, muitos pacientes têm essa dúvida. Falam, peraí, como uma endometriose no intestino vai me impedir de engravidar? Sim. Eu não consigo entender. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que eu operei endometriose no nervo ciático, aqui na perna. E ela não engravidava. E ela falava, tia, como assim? Minha perna tem a ver com a minha perereca, doutor. Exatamente. Como assim? Como que uma endometriose no meu nervo ciático não me deixa engravidar? E acontece que a endometriose, ela causa um ambiente inóspito ali para o embrião. Por uma série de fatores inflamatórios, liberação de citocinas, ela causa um ambiente hostil para uma fecundação e para uma implantação. Além de distorção anatômica. A endometriose, por causar inflamação, aderência, ela faz uma distorção anatômica. Então, você pode ter paciente que a gente chama com pelve congelada, por exemplo, que é você colocar a ótica e tá tudo grudado, o intestino no útero, o ovário no intestino, as trompas todas retorcidas. Então, essa paciente, lógico, além do componente inflamatório, como eu falei, do ambiente, ela também tem um componente de distorção anatômica.
né? Então, são alguns dos componentes que causam a dificuldade de engravidar na paciente com endometriose. Então, mas a distorção anatômica a paciente entende mais, né? Aham. Mas quando a paciente não tem distorção anatômica, tem um nódulo específico no intestino, é isso, porque o ambiente, a liberação dessas citocinas causa, vai deixar essa pelve um ambiente ruim para fecundação e para implantação. E aí ela não consegue engravidar. E aí ela opera, tira essa lesão intestinal e depois ela engravida. E ela fala, meu Deus, era isso mesmo. Eu tô com muita pergunta, mas vamos lá. Eu tenho duas. Eu tenho duas, assim, que eu preciso perguntar. É comum a paciente, exemplo, ela viveu com os sintomas a vida toda, sem cogitar que aquilo estava errado, e só descobriu a endometriose ao tentar engravidar e não conseguir? Uhum. E ela vivia com os sintomas a vida toda? E muito isso. Ah, não, não, cólica, pô, nossa, se contenta com essa cólica. A pessoa tá no trabalho, né, tá com cólica, e o patrão olha pra ela e fala, que isso, cólica? Tem 50 Ih, funcionários. tá, TPM. Tem 50 funcionários aqui, e vocês 3 aí que estão com cólica. Porque é óbvio, nem todo mundo vai ter endometriose, apesar de ainda hoje ser mais frequente. E aí aquela paciente vai deixando, e ela até acha, meu Deus, será que eu tô maluca? Né? Então será que é isso mesmo, eu sou fresca? E ainda faz um exame ainda, às vezes não comprova, aí ela fica, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí vai algum profissional que ainda fala, é da sua cabeça. Né? Você tem que ir no psiquiatra. E ela vai levando, aquilo vai levando 1, 2, 3, 5, 10 anos. E essa é a história natural do meu consultório. Ela chega lá com 32, 35 anos e fala, mas eu tenho essa dor há 10 anos. Por que ninguém me falou isso antes? Entendeu? E o meu consultório é muito referenciado. Meu consultório é um consultório cirúrgico. Eu não faço a ginecologia clínica, né, do preventivo. Eu faço exclusivamente cirurgia. Então, se a paciente vem encaminhadas, normalmente já vem com diagnóstico. Mas porque ela passou em algum profissional que se deu conta que ela poderia ter endometriose. Só para você ter uma ideia, essas pacientes trocam, em média, passam por 6 profissionais em média. Ele passou por 1, não fez diagnóstico. Passou por 2, passou por 3, passou por 4, passou por 5. O 6º, às vezes, que dá o diagnóstico para ela. Peraí, vamos fazer um exame. E ela faz. Só um parênteses em relação ao exame, para não deixar passar. A ressonância também tem que ser com preparo intestinal. Lembra que eu falei do ultrassom com preparo? A ressonância também tem que ser com preparo intestinal. Uma ressonância normal também, se for fazer no dia a dia, pode deixar passar a lesão. Se você não faz um preparo intestinal, um protocolo para endometriose, também pode deixar passar. Tá? Então, só para deixar as parênteses. Caramba, ela é muito específica. É muito específico. E por isso que profissionais específicos normalmente têm uma tendência de ter um resultado melhor. Então, radiologistas que estão acostumados com endometriose vão ter normalmente um diagnóstico melhor do que outros profissionais que fazem dia a dia outras doenças. Pegar um radiologista que está acostumado a fazer ressonância de crânio, dificilmente ele vai ter a mesma expertise para pelve do que um profissional que está acostumado a ver endometriose todo dia. Tá? Então, uma tendência também de a gente referenciar esses exames para profissionais específicos que possam, né, ter uma acurácia melhor desse exame e conseguir te dar o diagnóstico da endometriose que outros às vezes não dão. Às vezes eu pego a ressonância, que eu olho a imagem e falo, poxa, mas aqui tem lesão. E olho o laudo, não está lesão. E eu peço para repetir com um profissional que eu tenho confiança. E repete a ressonância. E a paciente no início, às vezes, me olha e acha que eu sou maluco. Fala, não é possível. Acabei de fazer uma ressonância e está me pedindo outra, né? Mas quando ela volta com o laudo, ela fala, nossa, que diferença, né? Eu senti diferença no protocolo, o laudo é outro, esse aqui tem uma página, esse aqui tem 3, 4, a imagem é outra, é outro cuidado, e agora a gente também está aqui. Aí eu falo, aqui está a resposta para a sua dor. Você tem endometriose. Tá? E isso se você está no meu consultório, você vai ver essa história acontecer todo dia. Cara, eu tô muito curiosa para ver as histórias. A minha segunda pergunta seria assim, a endometriose, ela pode causar uma infertilidade sem volta ou resolvendo com a cirurgia a paciente... Não, ela tem uma chance boa de melhorar, né? De a gente conseguir trazer uma chance. Uma paciente com endometriose profunda, cometendo intestino, bexiga, ela tem uma chance ali natural de 2%, 3%. Com a cirurgia, a gente numa taxa cumulativa em 2 anos e meio, ou seja, se você acompanhar 100 pacientes por 2 anos e meio, uma cirurgia bem feita, de qualidade, você consegue, dessas 100, 70 engravidadas, 65, 70%. Mas isso tem que ser uma equipe bem treinada, bem feita, uma cirurgia bem feita, né, num cenário específico de paciente. Então, de 100, mas 30 aí, você às vezes não consegue
engravidar. E essa gravidez pode ser natural ou por terapia de reprodução assistida, né? A fertilização in vitro, enfim, né? A FIV, né? Como é conhecido. Tanto o cenário natural quanto fertilização. Eu sempre prezo, quando possível, a paciente tentar natural depois da cirurgia, mas alguns fatores não permitem ela tentar natural. Aí ela vai para a fertilização. A endometriose necessariamente é cirúrgica ou tem alguns outros tratamentos que dá para fazer antes? Não, nem todo mundo precisa operar. Até porque você tem graus variados de endometriose, né? Quando você fala de endometriose, você pode ter aquela leve focos de endometriose ali, né? Ou lesões de endometriose espalhadas ali no peritônio. São superficiais ou aprofundando levemente. Ou você pode ter esses casos mais dramáticos, como eu falei, pegando ovário, intestino, bexiga e outros órgãos. E esses cenários que a paciente, às vezes, não quer engravidar naquele momento e tem uma endometriose leve, sem nenhum comprometimento importante, a gente pode bloquear a menstruação. O que é importante ressaltar que ela não trata a endometriose. Bloquear a menstruação é numa tentativa de frear um pouco essa evolução, mas que não é 100%. Ela, às vezes, só diminui a velocidade. Ou seja, se tem uma paciente sem medicação hormonal, ela vai nessa curva de evolução da doença. Talvez com medicação hormonal ela consiga frear um pouquinho essa curva. Mas ainda assim você pode ter evolução da endometriose com o uso da medicação. Então isso é importante porque a medicação não vai tratar a endometriose, você vai ficar curada com aquela medicação. Tá? Isso é importante. Então aquela paciente não quer engravidar e responde bem à medicação, ou seja, está sem dor, está tendo qualidade de vida boa, ela pode seguir ali sem operar. Outras medidas que a gente pode associar para essa paciente. Melhorar dieta, então diminuir lactose, glúten, carne vermelha, açúcar, para tentar desinflamar mais o corpo e com isso ela também ter uma resposta melhor ao tratamento e uma evolução menor. Ela pode... Existem terapias relaxantes, né, para tentar ali manejar melhor o estresse, então mindfulness, pilates, coisas que, né, você consiga ali fazer um yoga, um momento de relaxamento para tentar ali administrar o estresse melhor. É uma outra questão. Fisioterapia pélvica também, algumas pacientes que têm ou dor na relação, ou dor pélvica, enfim, você com a fisioterapia pélvica, um profissional especialista nessa área, você consegue melhorar muito essa qualidade da relação, ou que seja da dor pélvica dessa paciente. É outra terapia. A acupuntura, por exemplo, pode ajudar também. Um especialista em clínica da dor, para manejar a dor. Às vezes você já operou essa paciente, ou está manejando clinicamente, mas ela ainda tem um componente de dor ali crônico, uma cronificação da dor. E às vezes o profissional da dor ajuda muito ali, ou com bloqueios, ou com medicações mais específicas para o sintoma da dor, não para visar bloqueio hormonal, nada disso, mas para visar o sintoma dor, melhorar a qualidade de vida dela como dor. Não como um tratamento da doença. Não da doença, porque às vezes você opera uma paciente às vezes e ela tem um resquício de componente doloroso. A gente chama isso de sensibilização central da dor. É como se ficasse uma memória da dor naquela paciente. E com isso você tem um profissional da dor que vai te ajudar no sintoma dor. Porque na endometriose você já manejou ou está manejando e o profissional da dor te ajuda. Então você... Como é complexo o tratamento da endometriose, né? É um mundo paralelo. Você precisa de psicólogo, psiquiatra, às vezes, associado a toda essa equipe multidisciplinar. Então, né, eu tenho ali de referência os profissionais nutricionista, fisioterapeuta pélvico, né, psicólogo, psiquiatra, tudo, médico da dor. Tudo isso para você justamente ter esse tratamento multidisciplinar na sua paciente. Existe alguma carga genética em relação à endometriose? É o ponto fundamental. Isso tudo, lembra que a gente falou dos fatores de risco lá atrás? Questão de você engravidar mais tarde, né? Engravidar menos, alimentação, como eu falei, exercício físico ajuda, então também o exercício ajuda. Mas você tem realmente a carga genética. Então, um fator de risco é você ter a mãe ou irmã que tem endometriose. Tá? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, se a irmã tem endometriose, vamos dizer que se fossem irmãs, você tem endometriose. Então, a sua chance de ter endometriose é 7 vezes maior do que de uma família onde as irmãs não têm endometriose. Se sua mãe teve endometriose, a sua chance de ter endometriose é maior também. Qual é o problema hoje em dia da questão da mãe de endometriose? Olha como é que a desinformação às vezes até atrapalha na história familiar.
Porque como se não sabia no passado muito de endometriose, as mães das minhas pacientes não sabem que tiveram endometriose. Então, às vezes eu pergunto, você tem história familiar de endometriose? E ela fala, olha, minha mãe fala que tinha muita dor. Minha mãe fala que tinha exatamente o que eu tenho. Acho que ela nunca ouviu falar de endometriose. É muito claro que essa paciente tinha endometriose. Ela só não foi feito o diagnóstico, porque ela, infelizmente, foi de uma geração onde esse atraso era muito maior, não se fazia diagnóstico de endometriose. Mas essa mãe, com certeza, tinha endometriose e a genética aí veio para a filha. Tá? Então, a genética é o fator primordial para esse desenvolvimento. E aí, fatores externos e ambientais, né, vão se somar a esse fator genético e fazer com que essa endometriose se desenvolva mais ou menos, né, em cada pessoa. Agora, assim, os sintomas a gente já entendeu quais são. Mas no seu dia a dia, no consultório, né, recebendo mulheres com isso, aonde que esses sintomas se transformam em dificuldade na vida delas? Assim, o que elas trazem para você que eu não aguento mais, mas sem ser o sintoma em si, sabe? É o impacto, né? Como eu falei lá no início, por que para mim esse impacto na saúde pública e hoje perderia só por câncer de mama? Porque essa paciente, ela deixa de trabalhar. Então, do mesmo jeito que a gente vê empresas que às vezes não querem contratar uma paciente que vai engravidar, ele também não quer uma paciente que fique faltando porque está com dor. Então, isso impacta na carreira profissional da mulher. Tá? Porque ele já olha, está toda hora faltando aí com cólica, já não me interessa ser profissional. Então, isso impacta na carreira profissional dela. Ela, em casa, né, não consegue ter o seu papel de mãe, né, ali da maneira que ela gostaria. Por quê? Porque ela está com dor, tem que ficar no quarto, em vez de cuidar da filha ou do filho que ela gostaria, ela tem que ficar lá no quarto com dor, porque ela não consegue nem levantar da cama. Então, ela sente, né, como, eu sou uma mãe que não consigo dar atenção para os meus filhos, ou seja, ela também se sente prejudicada pelo papel de mãe. Muitas não, como eu falei, tem dor na relação, e aí não consegue ter relação, e aí o marido não separa. Então, o número de divórcios em pacientes com endometriose é muito mais alto, porque essas pacientes são largadas, porque eles não são todos, claro que não, tem muita paciente que companheiros ficam ali do lado, né, e vão na caminhada junto do tratamento, da cirurgia, e dão todo o apoio, mas infelizmente eu tenho muitas pacientes que relatam que estão no segundo ou terceiro casamento, porque os outros companheiros não quiseram mais continuar, porque falavam, não consigo ter relação com você, você não presta para mim. Ou se você não conseguir me dar um filho, para mim você não serve como parceiro. E elas, né, têm esse divórcio. Isso acontece com muita frequência também, infelizmente. Então, isso acaba impactando muito na qualidade de vida dela. Ou então ela é taxada de louco, taxada porque ela tem uma dor que nem consegue. Então, esse cenário para ela é catastrófico, né? Essas pacientes entram em depressão, tá? Tanto que você tem um aumento também de associação de depressão com pacientes com endometriose. Porque isso tudo gera, e a própria dor crônica, né? E fora a dor, tudo isso que a gente falou, e somada à dor crônica, ela favorece esse acontecimento de depressão. Então, muitas pacientes têm assim, uma qualidade de vida péssima. Elas chegam ao consultório assim, já exaustas. Você vê, fala, doutor, eu já fui em 6 ginecologistas, já fiz vários exames, já tive N rótulos e ninguém me fala o que eu tenho. Eu quero resolver minha vida, eu não consigo. E é muito frequente, durante essa consulta, elas chorarem copiosamente. Porque ali é um momento meio que de desabafo, de exaustão dela, de colocar aquilo ali para fora, toda aquela caminhada, como, né, repetindo em relação ao atraso. Imagina isso por 8 anos. Se isso por 2, 3 meses já seria horrível, você imagina isso por 8, em média, 8 anos. Tá? Eu estou realmente chocada porque 8 anos para ter o diagnóstico de algo que às vezes você não faz a relação ginecológica, né? É o que você falou, tem uma dor no braço e estava com endometriose. Eu estou muito chocada com isso. E o pior é porque, assim, a partir do momento que você tem um diagnóstico, tudo passa a fazer sentido, entendeu? Você já sabe que aquilo é passageiro, você busca um tratamento. Mas eu fico imaginando que a pior fase é o limbo que elas ficam ali,
tendo o sintoma, não tendo diagnóstico, fazendo o exame, não tendo nada, indo num ginecologista, o ginecologista falando, nossa, a ultrassonografia tá normal, isso aí é assim mesmo. Então, talvez até elas se colocam no lugar de questionar, assim, cara, O problema... eu tô maluca. É. Isso, e é interessante isso que você está falando, porque algumas pacientes falam exatamente essa frase. Olha, meu resultado deu endometriose. É lógico que por um lado eu fico tensa com o que vai acontecer, mas eu tô feliz. Porque agora eu sei o que eu tenho. E elas falam exatamente isso. Porque até agora eu não sabia o que eu tinha, até agora eu achava que eu era maluca, eu fui rotulado de maluca várias vezes. Até minha família mesmo já me olhava diferente. E agora pelo menos eu tenho uma ressonância dizendo que eu tenho endometriose. Eu sei o que eu tenho agora, eu sei que agora eu posso tratar. É lógico que elas chegam, lógico, com muitas perguntas, muitas dúvidas. É muito comum o paciente chegar no meu consultório já tendo ido pro Google, e né, aquilo que você falou aqui no início, né? Não vai no... E o cenário no Google ele é muito ruim no geral, né? Eu sempre falo para os pacientes isso. Quem se motiva aí para escrever é normalmente quem tem experiência ruim, quer botar para fora aqui. Né? Eu sempre falo, dou o exemplo de ouvidoria. Já viu ouvidoria de empresa ter mais elogio do que crítica? Não, porque as pessoas se motivam mais para o ruim. Ela quer botar para fora. Até o consumo também, Isso, né? não, então, qualquer empresa, qualquer coisa. Um hospital, um restaurante, provavelmente você vai ter mais reclamação. Não é que a pessoa, não é que aquela empresa seja ruim proporcional àquilo. É que as pessoas, quando elas estão bem, elas esquecem. Se você vai no restaurante é muito bom, ela não vai lá pegar. Dá um papel aqui para eu escrever que é muito bom. No Ela marketing fala- vai levantar e falar, nossa, que ótimo esse restaurante. Até indica pro próximo. Mas ela não vai escrever. Quando acontece alguma coisa ruim, ela fala, eu quero o papel que eu vou escrever que tá ruim. E por isso que eu falo, às vezes, para as pacientes, vai no Google, se você for no Google, mas tenta filtrar, porque normalmente quem vai colocar ali é quem tem a experiência ruim, é quem passou por um processo dificultoso. Então elas chegam muito no meu consultório e elas falam, eu vou poder engravidar? Primeira pergunta. Porque ela quando ela faz diagnóstico de endometriose, ela vai na internet, sei lá, endometriose, Faz a relação... dificulta em endometriose. engravidar, eu tirei meu útero por causa da endometriose, né? Nossa, chega a tirar útero. Né, infelizmente, chega um paciente, ou me mandam mensagem no Instagram, ou chega no consultório e falam, olha, eu fui no profissional e falaram que para tratar minha endometriose eu tenho que tirar meu útero. E não tem que tirar o útero para tratar endometriose. Entendeu? Ainda mais se a paciente quer engravidar, ela tem que ter, né, o seu útero preservado. Você tem que tratar a endometriose preservando o útero dessa paciente para que ela possa engravidar. E não colocar para ela que o tratamento dela é a retirada do útero. Porque justamente você está acabando com a chance dela engravidar. Né? E, infelizmente, isso acontece. Parece óbvio, né? Você falar que uma paciente quer engravidar e tem que preservar o útero, mas não, eu recebo todo dia, infelizmente, mensagens de pacientes com 30, 32 anos que tiveram seu útero retirado e queriam engravidar. Que mutilação. E às vezes não necessariamente também a mulher que só quer engravidar, mas a mulher que simplesmente não quer perder o útero. Não quer perder o útero, e ela tem o direito. Eu falo isso, que a gente não tem que julgar isso. Né? A paciente tem que quando coloca isso, né, de que, olha, eu quero preservar meu útero. A gente tem que respeitar isso. É lógico que você vai ponderar, olha, eu para preservar seu útero, uma paciente que não queira engravidar. Eu sempre coloco isso, seja endometriose, mioma, né, tá falando do podcast de endometriose, mas seja qualquer doença ginecológica, eu sempre pondero, olha, se você não quer engravidar, para preservar seu útero, eu vou fazer isso, isso e isso. Tem paciente aqui que pensa assim, não, tudo bem, no risco-benefício eu entendi que para mim, nesse caso, é melhor eu, junto do meu tratamento, eu tirar o útero junto. Ok, isso é uma estratégia. Mas quando o paciente chega e fala, eu quero engravidar, eu sempre falo o seguinte, o paciente chegou no meu consultório, eu pergunto, quer engravidar? Quero. A retirada do útero não entra na discussão. Não entra. Completamente Ela não é uma descartável. opção. Ela não é uma opção para aquela paciente que está na minha frente. Ela vai ser tratada da endometriose dela para melhorar a chance dela de engravidar com preservação do útero, porque ela quer engravidar. E a que não quer engravidar, eu também respeito, né, a vontade da paciente, só pondero o risco-benefício, que para ela, eventualmente, pode ser uma cirurgia que ela vai, por exemplo, tem a adenomiose associada, né, que eu já citei antes. A adenomiose é uma doença que dá muita cólica também, muito sangramento. Às vezes ela tem 45 anos, já tem 2, 3 filhos, tem uma endometriose importante, e eu falo para ela, olha, eu posso tratar a sua endometriose sem tirar seu útero, como eu já disse. A questão é que você, com adenomiose nesse útero, você pode ter cólica e sangramento importante no pós-operatório. E você quer se livrar da dor e ainda ter adenomiose te importunando com dor e sangramento. Aí tem paciente que para e pensa, não, eu não quero sentir mais dor. Eu quero que você faça o possível para que eu não sinta mais dor. Né? E ela, lógico, não tem o desejo de engravidar. Então, ela, às vezes, sem desejo de engravidar, ela pondera
essa questão do pós-operatório e às vezes algumas Mas acabam é legal retirando porque outra. você dá o benefício Isso, da escolha Isso, pra isso, ela. isso que é importante. É diferente de você impor, olha, não, Não. o tratamento é esse. Infelizmente, isso chega muito no meu consultório. Paciente que chega com essa posição e fala, olha, não tem outro jeito, só tem jeito de tirar o útero. E algumas, felizmente, vão ouvir uma outra segunda opinião e chegam ao consultório. Pior são aquelas que não tem essa... Não é nem culpa dela, né? Mas sabe... Ela acreditou no profissional. É. Né? Então, mas sabe o que é pior? É que, assim, depois que a gente se aproximou de vocês, né? Foi até o que eu tava falando aqui nos bastidores, eu passei a perceber e a conhecer e ouvir tantas histórias de mulheres ah, não, mas tiraram meu útero, mas tiraram meu útero, mas tiraram meu útero. E aí a minha cabeça hoje fica assim, será que precisava? Não. Entendeu? Assim... A grande maioria das vezes é que não. Eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu posto muito no meu Instagram e falo muito que é todo útero é preservável até que ele te prove o contrário. Então elas sempre mandam perguntar, eu tenho 15 miomas, eu tenho endometriose, eu tenho adenomiose, é possível preservar meu útero? Eu falo, para eu te jurar que esse útero não é preservável, só se eu operar ele acontecer alguma coisa que ele me diga, olha, maneira de dizer, o útero dizendo para mim, olha, você tentou, mas eu não aguento. Não sou um útero preservável. Mas isso é extremamente raro para você justificar uma retirada de um útero numa paciente que quer engravidar. Tá? São casos que você vai contar nos dedos da sua vida, se eu bater que, graças a Deus, eu nunca tive nenhum. Mas é muito raro isso, mesmo numa amostra muito grande. Então, essa frase que eu gosto de replicar e passar para frente, porque ela é uma verdade na prática. Todo útero é preservável. Até que ele te diga que não é. Se acontecer alguma coisa, você fala, bom, pelo menos eu tentei, aconteceu isso, e eu tive que retirar o útero. Mas esse percentual muito baixo. Muito Existe uma idade que a mulher começa a ter, ou é toda a idade na fase reprodutiva? Há uma faixa ali mais comum, entre o perfil do meu consultório, entre 25 e 45 é o perfil do meu consultório. Você pode ter, como eu disse, um adolescente lá já reclamando de dor, tá? E você pode ter casos mais raros ali na menopausa. Tá? Mas são os extremos. Né? O grosso ali vai ser entre 25 e 45, vai ser o que você vai mais atuar, principalmente ainda num pico ali, por essa questão de gravidez, hoje de trabalho, elas chegam ali entre 30 e 38 anos, talvez seja o pico do consultório. Agora, vale a pena, mesmo se você não tem nenhum sintoma associado, você fazer a busca de maneira preventiva, se você tem uma endometriose ou não tem, para pegar no início, vale a pena ou não? É só se você tiver o sintoma? A gente não costuma fazer uma ressonância de rotina em qualquer mulher, né? A gente não costuma fazer isso. A gente costuma buscar mesmo uma investigação maior quando a paciente tem alguma queixa de dor, principalmente. A questão da gravidez, ela vai aparecer, se a paciente não tem dor nenhuma, ela vai aparecer quando a paciente tiver dificuldade em engravidar. É importante ter esse acompanhamento. A paciente 6 meses não engravidou, 1 ano não engravidou, passou de 1 ano, liga alerta. Ela tem uma chance de ter endometriose. Entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Existe um tempo específico que é até normal a pessoa demorar a engravidar? E depois... Se considera a definição de infertilidade depois de 1 ano de tentativa constante. Né? Não dá para dizer que você tentou 1 mês, tem que aí treinar bastante. viajou 3 meses e aí não tentou mais. Você tem que considerar 1 ano de tentativa frequente. Tá? Se não engravidou nesse período, aí liga um alerta de que você tem que investigar. Isso numa idade até 35. Tá? Passou dos 35, a gente considera isso 6 meses no máximo, porque tem toda a questão da queda da reserva ovariana. Né? E principalmente o paciente de endometriose tem isso ainda um pouco mais intenso. Então você, acima dos 35, espera 6 meses. Tá? Então a gente encurta um pouquinho essa espera. Por isso que hoje, aí já entrando na questão de algumas medidas que você pode fazer para ajudar a paciente com endometriose, quando eu tenho um diagnóstico de endometriose no consultório e ela não quer engravidar logo, eu tenho sugerido cada vez mais que ela congele óvulo. Legal. Por quê? Ela já garante ali os seus óvulos, isso dá tranquilidade para que ela siga a vida dela, porque aquilo não fica aquela pressão da gravidez, né? E a sociedade acaba pressionando a mulher mesmo, aquilo, casou. É primeiro assim, quando vai casar? Né? Primeiro começa, quando namora, depois quando vai noivar.
É. Quando vai casar? Aí quando casa, quer escolher o primeiro filho. Então acaba que isso fica uma pressão ali em cima da mulher e ela acho que com esse congelamento de óvulo, isso tira um pouco dessa pressão social, é uma vantagem. E a segunda vantagem é a questão do comprometimento da idade junto com a endometriose. Porque essa qualidade e reserva do ovário vai caindo ao longo do tempo. Então, se ela já congela isso mais precocemente, ela já fica com aquele backup que eu chamo. Ela até tem chance, muita chance, como eu falei, de engravidar naturalmente, dependendo de cada caso. Isso deve ser, lógico, individualizado. Mas é bom tudo garantir, isso. né? Pra não passar nervoso. Mas é bom garantir. Porque se você não engravidar natural, você fala, bom, então eu vou lá pegar meus ovos lá. É, porque a endometriose, ela ainda, além da perda dos óvulos, normalmente ela acelera isso. É, porque o endometrioma, né, o endometrioma no ovário, ele é tóxico para o ovário. Então, esse ovário, ele tem uma captação de óvulo pior, ele tem uma ovulação, em geral, pior do que um ovário são. Entendeu? Então, quando você tem esse comprometimento do ovário, mais ainda que vale a pena você fazer, né, congelar os ovos. E ainda mais porque na cirurgia, a gente, quando mexe nesse ovário, a gente tenta, lógico, minimizar o máximo possível o impacto nesse ovário, mas eventualmente você tem uma queda, é transitória, mas você tem uma queda da reserva ovariana. Isso vai variar muito, lógico, do cuidado do profissional com aquele ovário. Então, a gente, por exemplo, não usa energia no ovário, não é para usar. Tá? Mas tem profissionais que, enfim, usam lá a energia, queimam o ovário. Então, você pode diminuir a reserva ovariana por queimar esse ovário, destruir folículos. Se você deixar aquele ovário aberto, não suturar aquele ovário, você pode ter, né, esse ovário pode se aderir em outras áreas e a tampa não ficar. Lembra que eu falei da distorção anatômica? Se a tampa não fica pertinho ali do ovário para poder captar o óvulo, você pode ter uma dificuldade de captação desse óvulo. Com isso, a paciente vai ter menos chance de engravidar. Então, você tem que, no cuidado com esse ovário, eu falo que a gente tem que, na cirurgia, tratar o ovário igual um bibelô. Tem que ir ali, com muita delicadeza, separar a cápsula do ovário, fazer um mínimo de tração possível, ir separando a cápsula do endometrioma do ovário são. Você vai soltando aquela cápsula, soltou, não queima o ovário, sutura ele, fecha ele direitinho, para minimizar o impacto da sua cirurgia na reserva ovariana. Então, quando eu também vou operar um ovário, ou dois principalmente, se for bilateral, se a paciente tiver nos 2 ovários, eu também recomendo essa paciente congelar antes da cirurgia, para que eu possa operar esse ovário, e mesmo que há uma queda da reserva, ela possa engravidar até naturalmente depois, mas eu tenho o backup para usar em último caso. Agora, essa cirurgia ela é totalmente aberta? Não, pelo contrário. A gente hoje recomenda não abrir a barriga, tá? De jeito nenhum, fazer, né, a laparotomia, que é a cirurgia aberta. A recomendação hoje é robótica ou laparoscópica, né? Porque são cirurgias minimamente invasivas, com cortes pequenos. Hoje eu tenho uma preferência pela robótica, eu colocaria a robótica como uma evolução, porque a gente vê 3D, você trabalha em imersão, a impressão que dá você operando lá no console é que você abriu a barriga da paciente, colocou a cabeça dentro e fechou. Essa é a impressão. Você tem movimentos mais finos, mais delicados, mais precisos. Então, hoje eu colocaria a robótica como o pós-operatório é melhor também, né? Ele é um pouco melhor que a laparoscopia, mas são bem parecidos. Não é que a laparoscopia seja ruim, né? De jeito nenhum. A laparoscopia é muito boa também. Eu colocaria o robô como um degrau a mais, uma evolução da laparoscopia. Mas fato é, se você está entre a robótica e a laparoscópica, ótimo. Porque você está entre as 2 opções corretas para você operar essa paciente. O que não pode hoje é abrir barriga. Tá? Porque aí realmente é uma via que a gente tem que deixar para exceção da exceção. Casos têm que ser muito bem explicados por que não vai fazer aquela cirurgia, ou por laparoscopia ou por robótica. Ainda não é uma indicação. A indicação é muito aquém do que a gente gostaria, do que eu gostaria no consultório. Tá? Eu faço essa técnica, tanto robótica quanto laparoscópica, mas infelizmente eu recebo ainda muitos pacientes que vêm com indicação de abrir a barriga. Eu falo, não é isso. Ou recebo também mensagem no Instagram. Não deixa para sua barriga, é por laparoscopia ou por robótica. Ou um ou outro. E aí você vai ver o seu cenário dentro da sua. Se na sociedade tem robô, se não tem, se o profissional faz ou não faz. Ou se até que mesmo que o profissional não faça robótica, mas faça laparoscópica, ótimo, não vai abrir sua barriga. Entendeu? O importante é ficar na via minimamente invasiva, porque a morbidade é menor. O que é isso? Né? As consequências. Menos chance de infecção, menos chance de trombose, menos dor, menos estadia no hospital. Tudo isso você tem a vantagem de não abrir a barriga em comparação com abrir a barriga.
Agora, por exemplo, a mulher com fluxo menstrual totalmente irregular a vida toda, ou o uso de anticoncepcional contínuo, isso tem alguma ligação com a endometriose? Pode aumentar a chance ou diminuir? Tem a ver isso? Isso também tem algum debate, alguns trabalhos colocam a dúvida de causa e consequência, ou seja, você tem um ambiente ali inflamatório que, junto com a adenomiose, faz a paciente sangrar mais, ou você teria, né, no caso, né, quem acredita, ou que se a menstruação retrógrada tiver realmente algum papel, você com fluxo aumentado, você ter isso, né, mais quantidade e o encurtamento do ciclo, você ter mais ciclos durante a sua vida, e com isso, com esse fluxo aumentado, você ter mais possibilidade de implantar a célula do endométrio. Tá? Então, esse fluxo aumentado teria esse poder. Mas o fluxo aumentado não pode ser um sintoma de endometriose. Então, algumas pessoas questionam isso. Que você tem um ambiente inflamatório, ou no caso de você ter uma adenomiose associada, você tem um fluxo aumentado. Isso ser um alerta de que ela pode ter uma endometriose. Pode chamar atenção em alguns casos, sim. Tá? Apesar de não ser um sintoma, a gente não considera um sintoma clássico. Tá? Mas muitos pacientes com endometriose têm uma alteração do seu fluxo menstrual. Tá? Então, também pode ser o alerta. Não dá para dizer que a endometriose é a culpada. Mas é um paciente que chega reclamando de cólica com um fluxo aumentado, é bom investigar. Porque se ela não tiver endometriose, você pelo menos pode descobrir uma adenomiose. Tá? Então, nesse fluxo aumentado, você acaba pescando. Mas o anticoncepcional, não. O anticoncepcional não. Apesar de ter um trabalho que questionou isso, mas a gente considera até o contrário, que, né, em teoria, você teria, como eu disse, uma diminuição da velocidade de evolução. Ela não é um tratamento, né? Não vai impedir que alguém tenha endometriose, até porque eu tenho pacientes que usaram pílula há 10 anos e chegam a ter diagnóstico de endometriose. E ela até pergunta, como que eu tenho endometriose se eu usei pílula por 10 anos e falo que usar pílula ajuda? Né? Por isso, porque você não vai ter um congelamento daquela evolução com a pílula. A pílula você não pode jurar para paciente que você dando a pílula, você vai congelar aquela endometriose. Ela pode sim, com o passar do tempo, mesmo em uso de pílula, evoluir. Mas não dá para dizer que usar a pílula é o que causa a endometriose dela. Isso não. Tá? Isso não. Entendi. Agora, com a quantidade de mulheres que se queixam de cólica, porque é muito comum entre a gente, todo mundo ter cólicas excessivas ou não. Para mim é difícil entender como um ginecologista não liga esse alerta e não indica para algum especialista. A sua dúvida é a minha também. É impressionante como você vê pacientes passar por profissionais que deixaram aquilo passar. Aí você fala, caramba, mas eu fui... E às vezes mais de 2, né? 3, 4... como eu falei, são 6 em média. Em média, ou seja, tem gente que vai menos, mas tem gente que vai mais de 6 ainda. E vai rodando até. Eu até vejo um cenário melhorando. Tá? Ainda muito aquém do que deveria. Mas eu acho que muito melhorando. Pela informação na internet, Isso. porque talvez eu acho que a própria paciente vê uma coisa, ouve um relato, tem acesso a uma informação, ela acende uma interrogação e ela procura direcionando para aquilo. Não, sua leitura é perfeita. Inclusive, eu tenho paciente no consultório que fala, eu pedi a ressonância pro meu menino. A minha vontade é me enfiar embaixo da mesa, né? Porque falar que vergonha para um profissional, né? A paciente pediu a ressonância, insistiu, e até ainda fala, e ainda insistir, porque eu ainda ouvi que não era isso que eu estava pensando. Mas eu vi numa rede social, hoje, né, a rede social, todo mundo critica um lado da rede social, mas eu acho que, por outro lado, a rede social tem um benefício, sim, de carregar mais informação. É lógico que cabe a pessoa saber filtrar, mas ela consegue, sim, dar mais abertura, né, para o paciente entender mais, né, ou pelo menos ter contato. Então, eu recebo mensagens de pacientes do Brasil inteiro e de fora do Brasil, que não teriam acesso a mim, por exemplo, se não fosse pela rede social. Né? Exatamente. E ela fala... esse podcast, ele nasceu exatamente por isso, porque eu e ela, trabalhando com médico, cara, a gente começou a ter acesso a informações de um especialista. Eu acho que essa questão do especialista faz toda a diferença. Então, assim, aí a gente começou a ter acesso à informação, e a gente falou assim, cara, por que não trazer um profissional de confiança, um especialista,
para conversar com a gente sobre um assunto específico de uma coisa para que as pessoas possam se informar. Porque também tem muita informação cruzada, tem Sim. muita coisa ruim. Não, Então, e- assim, cara, como é importante. Tipo, Não, eu não imaginei que esse assunto da endometriose. Tipo assim, pra mim aqui foi tombo atrás de tombo. Porque eu agora já tô assim, eu tô com um ponto na minha cabeça. Eu falo, cara, peraí. A gente sempre fica com esse tom. Não, porque eu tô assim, eu falo, gente, por que não me pediu esses homens? Porque eu tenho vários relatos aí a vida toda. sim, É. mas isso é muito comum. Você sabe que quando acabar, vai rolar uma consulta aí, né? Entendeu? Não, isso é muito comum de pessoas. É até interessante, assim, em congressos, já dei aula em congressos, e quando eu acabei, né, pessoas que trabalhavam no congresso falaram assim: eu acho que eu tenho isso aí que você falou. Essa aula que você deu aí, eu acho que eu bem tenho isso. Já aconteceu algumas vezes isso. Né? Então a pessoa está lá escutando, e é isso. Toda relação, toda menstruação, e a pessoa está lá escutando, ela fala: meu Deus, eu tenho isso. E é engraçado que teve até um relato agora da Camila Farani, e ela fala sobre a questão da solitude que ela teve, na questão quando ela descobriu tudo isso. E me impacta muito o que você fala sobre o que as mulheres sentem, porque elas sentem um impacto psicológico muito grande por causa da endometriose. Muito. E a questão da qualidade de vida é muito ruim, e esse assombro. É lógico, nem todo mundo tem o desejo de engravidar, e nem é obrigatório isso. Tem paciente que fala para mim: você vai me achar maluco, mas eu não quero engravidar. Eu falo: não acho. Eu acho que cada um tem que, né, querer, se for para ser, que seja, se não quiser ser também, tá ótimo também. Mas a maioria, né, a gente vê, pelo menos estatisticamente, a grande maioria quer engravidar sim. Né? E esse assombro da endometriose não deixar engravidar, ou ela achar que ela nunca vai engravidar porque ela tem endometriose, isso é uma facada no peito. Assim. Não, às vezes elas nem estão na intenção, nem é o que elas querem, mas elas se deparam com um diagnóstico, todo aquele Exato. peso já vem junto, de Vem tipo, fantasma, meu Deus, acabou minha Tem vida. o fantasma, é isso. E ainda tem isso, como eu falei, da pressão, e a pressão do companheiro, a pressão da família, a pressão da sociedade. E ela está tentando. Por isso que as pessoas, muitas pelo menos, não fazem com má intenção, né? Quando perguntam: e aí, vai engravidar? Mas acaba que às vezes o paciente está passando por isso. E não quer falar. Eu tenho vários pacientes que estão nessa batalha, querendo engravidar, ou quando engravida não querem contar ainda, porque foi uma gravidez tão esperada, que quer esperar passar aquele período ali do primeiro trimestre, né, que pode acontecer algum abortamento. E elas até falam, né, quando coloca lá: vou postar aqui sua gravidez, ou então elas mesmo já mandam: olha, pode postar, quero ver minha gravidez lá no seu Instagram. E elas falam: só tampa o meu nome. Eu sempre tampo, lógico, mas elas às vezes colocam: só tampa o meu nome porque ninguém ainda sabe. Por isso, porque é tanta pressão, tá, que elas não querem contar que estão grávidas, porque se acontecer alguma coisa, perder, é aquela coisa do: meu Deus, agora eu vou ter que contar para todo mundo que eu perdi, sabe? A frustração Cara, é pior ainda. Não, isso elas a carregam. frustração de ter que contar. É um fardo que você chega assim, a paciente, ela chega pesada, você vê muitas vezes. Em todas, né? Não vou dizer todas, porque cada um tem uma história, mas muitas, você vê, ela traz uma história ali carregada de impacto na vida dela, em todas as esferas, que ela chega ali, sabe? E muitos, quando engravidam, ou quando melhora a qualidade de vida, eles mandam mensagem assim, tem inúmeras mensagens de: nossa, estou muito bem, o impacto da cirurgia foi ótimo, então, caramba, eu quando fiz o diagnóstico, eu nunca achei que fosse engravidar, e agora eu tô grávida, não acredito que eu peguei meu beta, sabe? Eu operei esse mês, mês passado, que acabou de virar o mês, né? Mas mês passado, uma paciente que, dono ciático, não andava, né? Tem uma endometriose no ciático. E ela, 5 dias depois, me mandou uma mensagem, falou: eu sou outra pessoa. Assim, Cara, como que descobre uma endometriose no ciático? O ciático, você pode ter todas essas coisas genéricas, como eu falei, essas queixas genéricas, mas algumas coisas que sugerem um pouquinho mais é você ter dor na perna, então a dor, como se fala assim, né? A dor do ciático, a dor posterior, dor na nádega também, tá? Pode ter uma dor mais inguinal, mais para virilha também, pode ser um comprometimento mais lateral. Algumas pacientes com uma dor lombar intensa, porque às vezes você compromete nessa doença lateral que pega o ciático, pode pegar a juntura ureter. Inclusive, essa paciente que eu estou citando aqui, ela também tinha um comprometimento do ureter, porque a lesão pegou tudo. Você acaba causando um problema no rim, então pode dar uma dor, né, na topografia do rim. E aí, dor na relação, como eu já... Aí, esses tradicionais que eu já falei, né, os clássicos, mas também
essa dor mais específica de nádega posterior, dificuldade de caminhada. Então, algumas pacientes, já peguei paciente com cadeira de roda, muleta, por não conseguir andar por dor crônica. Agora, eu acho que esses, assim, completa, não sei do que eu tô falando por achismo, mas eu acho que a endometriose clássica, que todo mundo imagina, eu acho que ela deve ter um caminho mais curto, apesar de longo, para o diagnóstico, talvez, do que essas. Não, porque sim. talvez essas, as pessoas vão jogando para outro lado Sim. nada a ver, que eu acho que ninguém imagina e pensa que pode ser uma endometriose. Não, sem dúvida. Quando você sai do clássico, dificulta um pouco mais. O clássico já... Você O imagina, se clássico o clássico já já é difícil. Imagina, por exemplo, alguns sintomas que não são tão chamativos assim para endometriose, mas tem muita associação. Distensão abdominal, astenia, né, fraqueza, né, aquela paciente que está cansado o dia inteiro. A endometriose pode causar essa dor. Sintomas gastrointestinais, como enjoos frequentes. Então, tudo isso você pode ter com endometriose. Então, o paciente fala assim, todo período menstrual, minha barriga fica desse tamanho, estendida. Porque aquela inflamação ali... Corta a gravação, que eu Pode. preciso de uma consulta agora. Eu não posso esperar. Não, mentira. Ela tá olhando pra minha cara porque ela sabe os meus sintomas. Então eu então. mando foto, eu falo, amiga, olha o que eu tô passando, amiga, olha como é que Olha eu o tô, tamanho da olha minha como é que eu tô. barriga. Olha, eu mando foto, eu falo, cara, olha como é que tá. Com certeza, o ideal é sair daqui com você com Corta aí, Paulo. um pedido de ressonância, ressonância com preparo intestinal lá com a... Eu fiz ressonância da pelve, mas fez? não tem Não deu nada. nada? Não, quer dizer, não sei. Mas não foi com preparo pra Aí isso. tem que fazer um preparo intestinal, um profissional bem específico. Eu sou do tipo, entendeu? não tem nada aqui não. Então tá bom, então vou embora. Vale a pena. E vivo com os meus Veja bem. sintomas. Nem todo mundo tem esse grau. Às vezes você pode até ter um grau de endometriose que seja leve, que a gente chama, assim, de não ter uma infiltração em intestino, bexiga, nada disso, mas que seja ali uma endometriose leve, mas que seja suficiente para te dar esse desconforto. Às vezes uma dor, uma cólica, às vezes uma distensão abdominal, mas às vezes não é um caso cirúrgico, talvez você com medidas comportamentais já tenha um bom benefício, e melhorando a alimentação, fazendo exercício, cuidando mais, e aí medicação, seja bloqueando a menstruação, você fala, poxa, minha qualidade de vida melhorou muito, tá? Não quer dizer que você vai precisar de operar, ou tem que ser uma endometriose grave para causar isso tudo que eu estou falando, Claro. tá? Então isso depois tem que ver com... Cara, mas quanta coisa, quanta informação, assim, e o que me chama mais atenção, infelizmente, eu acho que é, eu não tô lembrada agora em que situação, em que médico, mas é a demanda do diagnóstico vir pela informação que as pessoas estão tendo e não pelos profissionais, cara. Isso é uma balança invertida. Já Assim- está melhor, assim, está melhor. Né? Isso, por exemplo, há 10 anos, então, mais ou menos nessa área aí, uns 20 anos mais ou menos, hoje é melhor do que antigamente. Isso é fato, tá? Isso é fato. Mas ainda aquém do que a gente precisa. A gente precisa melhorar muito ainda. Né? Não estou dizendo que está ótimo, não. Só que, felizmente, a caminhada vem sendo progressiva. E aí, a informação também para o profissional ajuda muito. A gente, hoje, eu na minha residência, por exemplo, acho que 95% do que eu falei aqui eu não sabia. Porque na minha residência ninguém falava, ou pouca gente fala. Ou se falava, era com uma visão completamente diferente do que é hoje. Tá? Hoje a gente já passa isso para os residentes, eles já veem isso, tanto de abordagem clínica quanto de abordagem cirúrgica. As cirurgias que se faziam quando eu era residente, o que a gente faz hoje é completamente diferente do que a gente faz há 20 anos. Tá? Então a gente vem numa crescente de melhora. Antigamente, se falasse de endometriose ciática, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia. Eu falei, peraí, não tem que fazer esse diagnóstico. Mas o que você está falando? Tá misturando um assunto com outro? Tá louco. Então, o cenário tem melhorado. Hoje a gente consegue fazer cirurgias enormes, né, bem complexas. Por exemplo, você abrir barriga, que antes era impensável. Né? Realmente era uma incisão, cirurgias grandes, o cirurgião até gostava de falar, eu gosto de abrir aqui. Né? Hoje é o oposto. Né? Quanto menos você faz, melhor é. O melhor é aquele que hoje faz menos, abre menos, faz menos cortes, menos incisões. A gente foi mudando esse conceito. Então, ao longo dos anos, isso vem melhorando, mas, óbvio, para uma dimensão de uma população de 8 bilhões, ainda é muito aquém do que a gente precisa. Exatamente. Né? Mas está melhorando. Assim. Claro, mas eu tenho um relato das minhas amigas de adolescência muito forte, que uma delas ela já sofria com 15, 16 anos, e ela sofria com cólicos horrorosos, e eu lembro ela falando, não, eu tenho endometriose. Existe esse diagnóstico com essa idade de 15?
na adolescente, o exame de imagem é difícil ele já apontar alguma coisa, porque provavelmente a endometriose está muito inicial. Tá? Então, você vai fazer uma ressonância, uma ultrassonografia, mesmo com preparo, e talvez não apareça nada. Tá? Mas o fato dela ter cólica, que tira do colégio, isso é um alerta enorme. A chance dela, no futuro, né, demonstrar no exame que ela tem endometriose é enorme. Tá? Ela tem a queixa, mas não tem o exame positivo somente porque ela está muito nova e não deu tempo disso aparecer. Tá? Mas essa adolescente, quando ela fala, eu tenho uma cólica e é o suficiente para me deixar em casa, eu falto aula, eu não consigo exercer minha atividade, tenho que sair da educação física, por exemplo, porque eu estou com muita cólica, não consigo, né? Todo mundo vai lá brincar na hora da educação física, jogar o handball, enfim, o esporte lá que queira, e ela não consegue porque ela está com cólica, isso tem que ser um alerta. E ela tem que ser acompanhada de perto, porque ela é uma potencial candidata a, sim, demonstrar no futuro um exame positivo com endometriose. Eu já olho para essa adolescente e olho assim, endometriose. Tá? Mas Nossa, talvez, isso deve ser tão negligenciado pelos professores, pelos pais, assim, por falta de conhecimento. conhecimento, Mas, tipo assim, cara, para de frescura, É tá cultural, só menstruada, né? é cultural. Cultural é a principal, É o porque cultural. todo mundo fala que tá com cólica, pá. Gente, de bobeira. essa sua mensagem, que pra você pode parecer tão natural, você falar assim, adolescentes com cólicas muito fortes, a ponto de faltar escolas, não sei o quê. Cara, isso é uma mensagem importante pros pais. Não, Porque às vezes eles têm uma exatamente. filha nessa condição e eles estão tipo, ai, reclama de cólica toda hora. Ela é tão fresca. Isso. E acaba que a gente sabe que a adolescência é uma época complicada, né? Eu tenho 3 filhos, então é um pouco, né? É um turbilhão ali apesar de meus filhos são até tão tranquilos. Eu não tenho menina, tenho 3 filhos, mas então acaba que na adolescência até tem muito isso, né? Às vezes até vai para, não, é rebeldia, tá faltando aula, sabe? Às vezes até se confunde um pouco com isso. Não só o cultural né, da questão que a gente falou, cólica é assim mesmo, não, a mulher tem que aturar mesmo. Às vezes é da adolescência, tá de drama. Eu aguentei cólica, você tem que aguentar, mas às vezes também passa porque é na adolescência que isso às vezes começa. E a adolescência acaba tendo esse carimbo de uma época complicada, de uma rebeldia, e isso acaba se confundindo, e depois ela acaba, sabe, vai descobrir isso com 25, entrando na vida 28, adulta sem imaginar e descobrindo só. E isso é lógico que, obviamente, quem menos acesso tem, mais chance de sofrer com isso. Mas não estamos falando só de quem não tem acesso, não. Tá? Tem muita gente com acesso claro. a saúde de qualidade e que faz diagnóstico 5, 8 anos depois. Agora, isso dentro do SUS é pior ainda. A gente tem menos equipes, sem dúvida. Como que é o tratamento de mulheres com endometriose ainda hoje? é muito aquém do que a demanda, né? A demanda é muito grande, Tá? Não, então, mas, por exemplo, uma mulher hoje que, cara, é porque eu acho que todos os sintomas da endometriose, eles são sintomas que podem ser diminuídos. Não podem, que eu concordo. Eu digo assim, eu não consigo imaginar uma mulher chegando no SUS falando, tipo, eu sinto dor na relação, eu tô assim, tenho isso, não. E tipo assim, não, pera, vamos cuidar então, vamos fazer um exame. Eu não consigo imaginar, tipo, cara, toma um Buscopan. Acaba sendo proporcionalmente sim, né? Não dá para tampar só com a peneira. Proporcionalmente sim, o tratamento do SUS é pior do que no privado, isso com certeza. A gente tem tentado melhorar, inclusive, eu sou da UERJ, né? Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e até foi iniciado um projeto lá agora de endometriose para justamente aumentar essa oferta. Porque realmente a demanda é muito maior do que a oferta. Tá? E esse projeto visa justamente fazer com que a gente consiga atender por mês um número bem maior de pacientes do que era atendido no ano passado, pela limitação. E na UERJ ainda tem o orgulho de ter um robô na UERJ. Então a gente consegue fazer uma cirurgia lá, lógico, não no volume que a gente gostaria, mas consegue fazer uma cirurgia robótica por semana em paciente com endometriose. Né? Então, mesmo robô que tem num hospital mais moderno americano, a gente tem na UERJ. Tá? Então, a gente consegue fazer isso. Agora, lógico, a demanda é muito maior do que a oferta. E esse projeto visa tentar ajudar uma pequena parte do que ainda precisa. Mas já é um começo, né? Já é um passo. A gente espera que mais serviços e mais hospitais possam oferecer equipe especializada em endometriose, todo esse cuidado multidisciplinar que eu falei. Né? Então, no projeto contempla
tudo isso, fisioterapia, nutricionista, psicólogo. Dentro do projeto está tudo isso englobado para fazer todo esse cuidado. Legal né, falar geral. sobre esse projeto. É um projeto de fácil acesso para as pessoas? Existe uma regulação, né, que é chamada CISREG, então é a regulação do Estado do Rio, onde os clínicas da família, postos, enfim, eles Filtro, fazem lá o diagnóstico de endometriose, ou a suspeita, que seja, fala para o CISREG, sinaliza para o CISREG, essa paciente precisa de uma consulta de endometriose, o sistema, então, vai agendar nos locais onde tem a abertura para a consulta. Então, de novo, a demanda é muito maior do que a oferta. Então, infelizmente, a espera ainda é grande. Mas, com o projeto, a gente tem a ideia, pelo menos, de que isso vai encurtar um pouco essa fila, pelo menos. Mas só de ter esse projeto, eu acho que, assim, já é um grande avanço. Sim, não. Só de ter alguém que parou, olhou para essa situação especificamente para endometriose, entendeu que é uma demanda das mulheres, entendeu que é uma coisa que atrapalha a qualidade de vida delas e levantar um projeto como esse, ainda que seja uma formiguinha perto da demanda que tem, eu acho que já é um passo, assim. Isso é um projeto idealizado lá pelo chefe da ginecologia lá, que é o Marco Aurélio, e ele fez esse projeto, fez todo esse mapeamento e apresentou isso à Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde, então, aprovou e começou em setembro, agora. Caraca, que massa. Tomara Então, que cresça isso, e que outras instituições façam um Ctrl-C, Ctrl-V disso para, enfim, a ideia conseguir é, atender essa demanda. Pelo menos o projetado é 25 cirurgias mês de endometriose, que é um volume bem interessante. Tá? Hoje, fazia isso antes do projeto 4, 5. Então, você vai quintuplicar, talvez, a oferta de procedimentos. Né? Então, Agora, já chegou o paciente no seu consultório e falou, doutor, eu tenho endometriose porque eu não consigo engravidar. E você, calma. E fazer toda essa pesquisa e falou, não, você não tem. Não, você pode ter associado, né? Por exemplo, causa de dor também. Pegando infertilidade e dor. Você pode ter outras causas. Então, tem paciente que às vezes chega no consultório, até tem endometriose, mas, por exemplo, descobre, às vezes, um fator masculino alterado. Ou seja, não era a única causa dela engravidar, era a endometriose. Tinha um fator masculino associado, por exemplo. Ou então ela tem dor e ela tem a dor que pode ter endometriose, mas ela, às vezes ela tem uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, que é uma alteração que também pode causar desconforto, dor, distensão. Então você pode também se confundir aí com endometriose. Tem paciente que tem, por exemplo, endometriose e a gente chama de dor miofacial, né? A musculatura ali do assoalho pélvico comprometida e ela às vezes tem uma dor na endometriose, mas também uma dor miofacial associada. Então, você pode ter causas concomitantes. Às vezes, a paciente até tem endometriose, mas às vezes não era o mais importante para ela naquele momento. Tá? Ela chega reclamando da endometriose, que pode ser uma... Porque ela tem na ressonância uma endometriose, por exemplo, bem discreta. E ela vem achando que a causa dela não engravidar é a endometriose. E, às vezes, na investigação do casal como um todo, você descobre um fator masculino. Ou até um outro fator nela, por exemplo, que estava impedindo de engravidar. E que às vezes aquela endometriose nem está causando nem às vezes eu falo que isso. às vezes é o mordomo, né? Leva a culpa sem ter, coitada. Né? Então, nem sempre a endometriose vai ser a culpada. Ela tem uma frequência alta, mas não é 100%. Tá? Então, ela pode ser a paciente de endometriose e não ser a única causa. Cara... Eu tô chocada. É o mundo. Assim, eu falo que a endometriose é um mundo paralelo. Não, o que mais chocou pra mim era que, pra mim, endometriose era uma doença ginecológica 100% que só poderia ser ali, ponto. E acabou. Então, assim, descobrir que a endometriose Afeta outros órgãos. outros órgãos, pra mim, foi, assim, chocante. Eu fiquei assim, assim, como assim? Tipo, nunca que eu imaginava. Se eu estivesse naquele show do milhão e essa fosse a última pergunta, endometriose, pode ter endometriose na bexiga? Eu ia botar, não. Já ia perder 1 milhão. Agora eu não perco mais. Não, não. E o mais frequente, como eu falei, é diafragma. Então também, eu já citei, mas só para reforçar, né? Dor no ombro. Então, um paciente que sempre quando vai no consulta, tem que ser perguntado ativamente. E até isso, sempre quando dou aula para profissional, eu deixo isso muito bem claro. Pergunta ativamente para o paciente, porque a paciente não vai imaginar que a dor dela do ombro é de endometriose. Então, você deve ser perguntado tem dor no ombro? Aí tem paciente que olha para mim,
dor no Eu, ombro. eu vim aqui ver a Pepeca. Você tá falando o quê? Você perguntando dor no entendi. ombro. Aí eu falo, não, Você é deve porque com isso. a endometriose pode cometer o diafragma, pegar o nervo frênico e aí dar uma dor no ombro. E aí a paciente, pode? E algumas falam assim, eu tenho dor no ombro. No período menstrual. Então, e às vezes vai lá, faz a ressonância e tem dor no ombro. Então, essa paciente que eu falei que estava acompanhando com o ortopedista há muitos anos, ela tinha uma queixa de dor no ombro e tudo bem, fazia lá a fisioterapia dela. E aí, até que ela foi em uma profissional e que ligou o alerta e falou, não, peraí, você tem dor no ombro, período menstrual, peraí, pode ser endometriose, faz a ressonância. E ela fez a ressonância e tinha uma placa de 9 centímetros no diafragma, entendeu? Peraí. Então, eu tive Tem que um botão na maçaneta. tive que operar ela, operei e tirei um nódulo de 9 centímetros no diafragma. Porque senão não ia ter vida. Não ia ter vida, eu ia continuar com a dor no ombro, tomando anti-inflamatório, e não melhorava. Melhorava um pouquinho, mas não era o suficiente. Entendeu? Gente, vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Porque, cara, é algo... Eu não esperava isso, não. Não, eu sabia que ele, assim, eu tenho duas amigas que operaram com Thierry, eu acho que não tive tempo de conversar sobre isso com você, né? E elas me falaram, demorou 7 anos para engravidar ela tinha endometriose, enfim, a outra tinha mioma e tirou também com você. E também não engravidou por causa do fator masculino. Agora, a importância desse podcast de abrir a cabeça das pessoas sobre esse tema, que Não, isso impacta muito. Agora, o que vai ter de mulher com dor no ombro chegando no ginecologista, doutor, vê se eu tenho endometriose, que eu tenho dor no ombro. E aí o ginecologista desinformado vai ficar assim, você tá falando do quê? Impacta. Por isso que todo mundo que tem endometriose e fala isso é muito importante. Assim. Se as pessoas tivessem noção do tanto que isso impacta, acho que falariam mais. Porque muitas pessoas fazem diagnóstico depois de ouvir alguém falar. Então, ver uma pessoa famosa falando, gravando um vídeo, como você falou, citou a Camila, como outras tantas, e falar, eu tinha endometriose, eu tenho isso, e você lê às vezes no comentário, ou ela chega no consultório falando, eu fiz meu diagnóstico quando eu escutei o vídeo de uma pessoa falando, ou porque eu vi um vídeo no YouTube, ou porque eu vi uma gravação, ou eu vi uma postagem no Instagram. agora não pode ser pedido uma ressonância de rotina, assim como uma colonoscopia? Não, mas nenhum exame desse é pedido de rotina. Mas tipo assim, até a colonoscopia, ela vem com alguma indicação Tem antes. Exato. Não é assim, feita aleatoriamente. O meu pai teve câncer de colo, né? Então, o médico sempre pede, nosso gasto sempre pede a colonoscopia para mim e para a família inteira, por causa do meu pai. Agora, se minha mãe teve muitas cólicas, né? E eu chego no meu ginecologista falando sobre isso, não existe esse pedido de ressonância assim, vamos fazer um check-up. Mas aí vai bater no que eu falei da questão de não aparecer em todo mundo. Porque se uma adolescente já fala pra mim, se a mãe tem endometriose ou a irmã, e a adolescente fala pra mim que ela tem cólica importante, eu não preciso de ressonância pra já Tá legal, olha. acompanhar ela pra ligar o alerta. Entendeu? Porque ressonância, e provavelmente ela vai fazer ressonância e vai dar normal no início. Entendeu? É diferente desse rastreio da colonoscopia. Então, mas aí nesse caso, ainda tô no início. É assim, vive vida normal ou tem algumas medidas que, por exemplo, que você entraria para ajudar? Tipo, por exemplo, igual você falou, com a medicação para cortar a menstruação. Sim. Entraria com alguma coisa A gente para... tem alguns protocolos para seguir. Você pode, inicialmente, se for uma leve moderada, você pode começar com um anti-inflamatório. Se for isso mais intenso, você pode usar uma medicação hormonal. Dependendo da intensidade, você até usa medicamentos mais potentes. Você, paralelo a isso, tenta trazer uma alteração comportamental, que a gente sabe no adolescente é um pouco mais difícil. Melhorar a alimentação, fazer exercício, nem todo mundo, né? Às vezes o adolescente mais daquela coisa aquela época do fast food, tudo. Então você tem que... É que hoje em dia essa época é pra sempre, né? o hábito... mas até o hábito alimentar do adolescente, né? É um paladar vem num paladar mais infantil. Então, é mais difícil você convencer um adolescente a fazer essas mudanças comportamentais. É mais difícil. Não é que não aconteça, mas é mais difícil. Mas você tem que começar a atuar. Então, você pode, né, dentro do protocolo, utilizar isso aí, como eu falei. Algumas medicações, mudanças comportamentais, explicar para ela e mostrar a importância para ela e para a mãe, para a família, enfim, que aquilo vai impactar no futuro dela. Que ela tem que... E isso serve para qualquer paciente. Ela tem que entender que ela é parte do problema. É claro. Não adianta ela chegar no consultório, sentar e falar assim, eu quero uma mágica.
Não, mas eu não me conformo que isso não seja um protocolo de rotina. Não é, porque... Por isso, primeiro que Não me conformo. a maioria vai dar normal. E outra coisa, você tem a relação com os benefícios. Né? Você vai fazer 1 milhão de ressonâncias normais, tá? Que vão gerar 10 bilhões de gastos para pegar uma adolescente que tem um foco pequeno de endometriose. Clinicamente, você já... É muito mais importante você clinicamente sinalizar que essa paciente Sim. pode ter endometriose. Entendeu? Seu impacto com uma ferramenta Não, que é baratíssima, você já vai ter essa noção ao invés de pedir uma ressonância. Eventualmente, a gente até pede. Não estou dizendo que a gente não peça a ressonância. Tá? Só estou dizendo que isso não vai ser determinante. Às vezes, a gente só pede para ter uma noção do estágio daquele momento da endometriose daquela adolescente. Por quê? Se ela tem 16, 17 anos, tem uma ressonância normal, daqui a 2 anos, 3 anos, tem uma ressonância alterada, eu pelo menos tenho um marco há 5 anos, ou 3 anos atrás, que estava normal. Ou seja, aquilo foi uma evolução da endometriose dela. Então é mais para a gente ter esse marco, muito mais do que, eu vou fazer uma ressonância e vou pegar uma pelve muito comprometida, entendeu? Mas assim, você tá falando da adolescente. Mas, por exemplo, se ela conhece meu histórico, ela trabalha comigo, ela sabe o quanto que eu sou prejudicada com as coisas. Se eu tivesse sentado no seu consultório já, há 8 anos atrás, 6 anos atrás, você com certeza já teria pedido. Ah, sim, sem dúvida. Se você chega no consultório, eu tenho dor na menstruação, tenho dor na relação. Quando eu como, dependendo da minha dieta, eu fico toda distendida, desconforto. Lógico que isso sinaliza. Eu acho que depois de 20 podcasts vai ser o primeiro que eu vou sair para uma consulta. Primeiro não. Primeiro. O outro foi para a Júlia, não foi para mim. Então... Eu olho assim, e você falando assim, né? De maneira, lógico, brincando, eu já vejo uma endometriose na sua testa, se você falar isso para mim. Pode até não ser, mas a chance é grande com esses sintomas de você ter. Ou às vezes não tem, como eu falei, não tem endometriose, mas tem uma adenomiose, tá sinalizando que tem alguma coisa, entendeu? Tá sinalizando que tem alguma coisa. É porque, assim, eu sofro muito. Muito. Ela sabe o quanto. Isso não é normal. Não, mas assim, é muito. Não, e assim, vou em médico, eu fico internada, eu fico não sei o quê, eu faço exame, faço não sei o quê. E eu sofro muito. E nunca isso foi me sugerido. Tanto que eu iniciei falando, eu não tenho, nunca pesquisei e nunca passou na minha cabeça a opção de ter. Mas assim, agora, mais esclarecida, ela sabe. Ela sabe que eu marco assim 10 na prova. Eu tô lendo aqui na testa, ó. Eu marco 10 na prova. Essa daqui já ligo pra Alice daqui a pouco, que a radiologista faz pra mim. Já liga pra ela, ó. Alice, já tem um exame aí pra você pra fazer. Entendeu? Porque... Agora, esse negócio do exame, como assim? Na minha cabeça, eu vou fazer uma ressonância, eu vou num laboratório grande, vou fazer, eu não faço ideia quem é o profissional que tá ali. Como é que é isso de você fazer com um profissional específico? Isso cabe ao profissional que vai solicitar, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho lá minhas preferências de clínica e de radiologista, e quando eu solicito a ressonância, eu peço para minha secretária já referenciar os locais de preferência na ordem lá. Tem questão de convênio, às vezes o paciente... Algumas podem pagar, outras não podem. Então, olha, não consigo fazer nessa clínica que é a sua primeira opção por causa do convênio. Posso fazer na segunda? Faz na segunda. Mas eu tenho lá toda uma referência, né, de vários mas você vê profissionais. que essa questão do multidisciplinar vai até no profissional que está fazendo o exame, que se não for com preparo adequado, que se não for com laudo adequado, que se não for com o olhar adequado, até a tua doença pode passar batida ali. Pode passar. Quando eu falei muito profissional, lógico, acabei voltando mais para essa clínica, mas isso vai desde o radiologista, como eu falei, a gente está citando agora, até no patologista, a pessoa que pega no microscópio a lesão. Porque se ela não tem a noção de endometriose, ela até passa batido, não faz diagnóstico direito, ela olha no microscópio e não valoriza certos sinais ali na lâmina que seria importante para o seu diagnóstico. Entendeu? Então, isso, na verdade, é do começo ao final. O ideal é você ter toda essa linha do tempo aí, do início do tratamento, do diagnóstico, na verdade, até o final ali, tudo isso dentro de um cenário de pessoas que conheçam a endometriose. E essa divulgação na internet, que lembra que a gente começou falando sobre a questão de... A divulgação que tem na internet hoje é uma divulgação muito negativa. Essa divulgação de que precisa de um diagnóstico, precisa de um multidisciplinar, não tem. Alguns profissionais tentam fazer isso, né? Eu tento lá no meu Instagram colocar isso. Tem que ter a abordagem multidisciplinar, ou até isso que tem um sucesso, quando eu faço questão quando tem algum sucesso de gravidez, de melhora de qualidade de vida, quando o paciente me escreve, de colocar lá.
justamente que sinalize para aquelas pacientes. E muitos escrevem assim, eu já estava sem esperança, mas essa sua postagem me deu uma vontade agora de rever meu problema. Eu achei que eu nunca ia engravidar por causa da endometriose, mas eu já vi várias postagens suas de pacientes que relataram endometriose. Então, lógico que eu não sou o único que faz isso, outros profissionais também fazem isso. E a gente tenta, cada um com o seu tijolinho ali, tentar melhorar essa imagem de que você sim pode. E a fertilização também, né? Os profissionais que fazem fertilização também são aliados, né? E muitas vezes a gente faz isso. Eu falo, né, a dobradinha, cirurgia com FIV, eventualmente você precisa dos dois. E, às vezes só de um, às vezes só da cirurgia, às vezes só da FIV, às vezes dos dois juntos. Mas cada profissional tentar justamente botar o seu tijolinho para mostrar para o paciente que sim, a endometriose é importante, tem que tratar, tem que ter cuidado, mas que a gente consegue melhorar sim, a qualidade de vida e a chance dela engravidar, né? Tirar um pouco desse fantasma que a endometriose tem, né? Esse carinho. Agora, como o diagnóstico do mioma, ele é relativamente mais fácil, porque na ultratransvaginal vê, né? O mioma, sim. Mioma, sim. Pelo menos sinaliza. Melhor. Sinaliza ali alguma coisa, que é uma ultrassonografia que as mulheres fazem de rotina, como a gente falou. Sinaliza melhor, sem dúvida. Já aconteceu de uma paciente chegar no seu consultório por conta do mioma e ali no meio do caminho descobrir endometriose junto, o pacotão? Todo mundo. Imaginei. A associação de endometriose, mioma e adenomiose, ela é absurdamente alta. Tá? Já teve semanas de operar assim, 5 pacientes com mioma, as 5 têm endometriose. E não era o diagnóstico principal dela, tá? Esse cenário que você citou, ela veio por causa do mioma. Fez um mioma grande, ou médio, enfim, que seja, com indicação de cirurgia, foi ao meu consultório. Eu fiz a avaliação, fazendo a ressonância, para operar endometriose. Ou algumas que, às vezes o mioma é muito grande, às vezes a posição pode atrapalhar o diagnóstico do radiologista, coitado, nem é culpa dele. Às vezes você tem uma limitação pelo mioma, pela posição do mioma, pelo tamanho. Mas eu entrar lá, quando eu tiro o mioma, olho lá embaixo, endometriose. No visual, né? Então, não é infrequente. A associação de mais de 50%. Tá? Caraca! E algumas pacientes podem ter as 3. Endometriose, mioma e adenomiose. Ou seja, o próximo episódio... Adenomioma? Adenomiose. Não, a adenomiose e a adenomiose é mais desconhecida do que a endometriose. Eu nunca tinha ouvido falar. É mais desconhecida. Então, quando a gente acha que está sabendo alguma coisa, a gente não sabe nada. Vale a pena fazer um podcast. E eu recebo muitas perguntas também do Instagram. Eu acho que é o tipo de... Esse diagnóstico específico, eu acho que é o tipo que só procura quem se depara com ele. Entendeu? A endometriose, ela tá nesse momento assim... Ainda mais conhecido. Porque as famosas têm, aí falam, aí a outra, o que é... Agora, quando você fala da questão dos sintomas, é que mexe com a gente. Quando você vê que o sintoma... Porque é muito clássico esses sintomas que você falou. Só que é passado como normal, como entendeu? normal, exato. E essa questão do atraso, eu sempre, quando eu dou aula, às vezes eu coloco os sintomas e falo, isso aqui é muito óbvio, né? É muito óbvio, mas o atraso é média de 8 anos. Né? Porque você bota o slide ali e você fala, não é possível, tá bom. Sei quem tá falando, poxa, não é possível que alguém deixe passar isso aí. Cara, você vai cair pra trás na minha consulta. É toda hora. Você vai cair pra trás. É toda hora, entendeu? A pessoa fala assim, eu tenho dor na relação, tenho dor na menstruação, tenho dor para evacuar, tenho dificuldade de engravidar. Isso tá, assim, a pessoa tá quase dizendo assim, eu tenho endometriose, só falta dizer isso. E a pessoa deixa passar isso. E ela vai ficar 5, 6, 8 anos de atraso, passando por 5, 6 profissionais. Tratando outra coisa. E quando chega no consultório, minha vontade é essa, assim, fazer igual uma avestruz, esconder, falar, meu Deus do céu, como é que... Sabe, vergonha da paciente. Como é que a pessoa passou por 6 profissionais e ninguém fez o diagnóstico dela? Assim, chega... É chocante. Não, mas é exatamente assim. Infelizmente, quando você vai tendo mais condições e mais acesso, você vai conhecendo profissionais melhores, aí, assim, hoje, pra mim, tudo bem que eu convivo com os médicos, então eu já tenho um parâmetro até além do que como paciente. Mas eu julgo muito na anamnese. Isso que você falou que faz, não, me conta a história desde o início. Eu quero saber lá de trás. É muito difícil. Porque eu acho que o médico parar, te ouvir, entender, anotar, ele vai pegar pontos que, cara, numa consulta de convênio, o cara não tem esse tempo. Tem que ser um médico muito filantrópico para querer muito fazer o bem sem ganhar grana. Entendeu? Acaba sendo um pouco proporcional, né? E sem querer, né, colocar qualidades de A, B ou C, mas acaba sendo um
pouco proporcional até pelo volume que ele tem que atender. Claro, não no dá. convênio, Não né? dá. No privado. Então, eu acabo no meu consultório, eu não tenho convênio. Então, lógico que isso me dá Você uma consegue parar e dar atenção tranquilidade de para fazer sua paciente. uma consulta mais longa, né? Eu faço muita consulta online, né? Então, paciente de fora do Rio e de fora do Brasil. E elas até me perguntam, na consulta online é mais administrável? Quanto tempo eu tenho de consulta online? Eu falo, não tem tempo. Eu vou fazer até que eu fale para você, mais alguma coisa, mais alguma dúvida? E você fala, não, minha consulta acaba aí. Cara, isso é muito Mas diferente, isso não é uma cara. coisa que, infelizmente, dá para ser para todo mundo. Não. Entendeu? Não, Assim, infelizmente não tem como. Então, eu acho que muito do diagnóstico também passa batido. O que eu vejo é a questão de negligenciar por não serem sintomas, salvo quando é num nervo ciático, alguma coisa que funciona assim, por não serem sintomas que atrapalham de verdade a vida da pessoa, porque atrapalha de verdade, mas não aos olhos dos outros, entende? Você fala assim, pô, não vou trabalhar porque eu tô com cólica menstrual, tipo, meu, que fresca, sabe? Toma Eu um acho que quando Buscofem e vem pra parte- cá. Eu acho que quando parte mais pra fertilidade, pra dificuldade de engravidar, é que elas têm mais esse tino da endometriose, né? E agora, Com a informação que é isso uma vai ajudar. doença assim, você vê que as pacientes escondem da família, escondem, assim, elas estão com o diagnóstico, elas estão tentando tratar e elas Eu guardam acho que isso pra elas. quando afeta mais a questão da fertilidade, eu acho que isso tem um quê mais de esconder. Que a paciente não... Ela tá tentando engravidar, não quer dizer que tá tendo dificuldade, e aí não fala que é endometriose. E aí, A e aí do- as a- pessoas ficam perguntando E até ainda, porque vai piorar a a situação. dor é mais nítida também, né? Então a dor não te deixa esconder muito. Se você tá num trabalho, você começa a ter uma cólica horrorosa e você tem que ir embora, aquilo fica muito claro, né? Agora, se você está tentando engravidar, se você não deixa isso claro que você está tentando, a pessoa não sabe se você está tentando, se você não está engravidando porque você não quer naquele momento. É isso. Então, geralmente, nesse cenário, elas tendem a se retrair mais do diagnóstico e não falar, eu tenho endometriose, estou engravidar, não consigo. Pouca gente fala isso. Algumas até falam, mas não é a maioria. Então, pelo menos o que eu vejo no meu cenário, não vou dizer que isso é o cenário verdadeiro, mas no meu cenário, eu vejo no consultório muitas quando estão na parte do dificuldade de engravidar, aí elas se retraem mais e seguram mais o diagnóstico. É isso que eu vejo, porque eu vejo muito relato de mulheres que, quando conseguiram engravidar, aí elas têm um momento de desabafo de falar, porra, eu tava passando por dificuldade, eu tava tentando, eu não tava conseguindo, eu tava fazendo tratamento, não tava dando certo, não sei o quê, e tava numa pressão das pessoas me perguntando, isso me fazia mal. Então, às vezes, eu já vi relato de mulher falar assim, que é num almoço inocente, num dia de domingo com a família, aí vem alguém, neném, quando é que vem? Cara, só que as pessoas não imaginam que aquela mulher tá num sofrimento e naquela dúvida do assim, será que eu vou conseguir? Será que... Ainda mais quando você tem um diagnóstico, né? Porque se ela tem um diagnóstico, ela sabe. aí que ela sabe que... Ela sabe que Agora tem. você A chance diminui 70%, que você falou, não é isso? A chance De chance de engravidar. Quando tem o diagnóstico de endometriose. Aí depende do grau, né? Porque isso não é 100%, mas isso tem uma proporção. Se uma endometriose é leve, a tendência, o impacto na gravidez, normalmente ele é menor do que se você pegar uma paciente com, como eu falei, pelve congelada, tudo grudada. Então, isso é uma tendência a ser proporcional, tá? É uma tendência, pelo menos. Então, isso vai variar. E aí você vai basear também no tratamento. E uma coisa importante falar em relação ao tratamento cirúrgico, principalmente, que é, infelizmente, as pacientes que são operadas muitas vezes. Oi? Porque a paciente, às vezes, faz a consulta, tem um diagnóstico de endometriose e ela opera com uma equipe que não está preparada. Ela tem esse cenário. Meu pai E do ela céu. opera- Você A acha que tá cirurgia ruim? de segunda-feira foi exatamente Ela isso. opera uma acha vez, que- opera 2 vezes, opera 3 vezes e a equipe não está preparada e acaba deixando doença, opera mal e a paciente tem que depois ser operada normalmente. Então, essa paciente que eu operei do ciático, até que eu citei, ela já tinha sido operada previamente, né? Cara, isso acontece em todas as áreas. Tem paciente que eu operei 5 vezes. Né? Não eu operei 5 vezes, ela operou 5 vezes antes de chegar para mim. Né? Então já foi operada 5 vezes por outras equipes e chegam para mim com 5 cirurgias prévias. E não é para fazer isso. Aí elas até, às vezes, mandam mensagem assim, minha endometriose volta toda hora porque eu já operei 5 vezes. Ou falou isso no consultório. E não, ela Você não foi volta mal operada, querido. Exatamente, ela não volta toda hora. Tá? Depois que opera, ela não volta. Ela até pode voltar, mas isso normalmente requer um tempo mais.
E mesmo assim, o que volta é um percentual pequeno. Tá? O paciente que opera 5 vezes é porque ela operou, não tirou tudo, operou a segunda vez, não tirou tudo, operou a terceira vez, não tirou tudo, e vai se Como se perpetuando. fosse um câncer, ela continua Então, lá. não, Você não a raspa tudo, olha só, continua lá. a segunda-feira, a cirurgia que eu acompanhei, eu me deparei exatamente com essa situação. Era uma senhora, ela já tinha feito a cirurgia de câncer de pele dela 3 vezes. Sabe com o quê? Com cirurgião plástico. E aí, todas as vezes que ele fez a cirurgia do câncer de pele dela, o câncer ficou. Porque ele não é especialista naquilo para poder fazer, não sei o quê. E aí, na segunda-feira, cara, o médico... É porque, assim, é uma cirurgia que tem a tecnologia que ele consegue ver exatamente até onde o câncer tá. Cara, ele ficou até garantir que não ia ter mais nada. Que ele falou, cara, é a 4ª cirurgia dela. Só que ela fez com cirurgião plástico, tipo... E aí a gente pode transportar isso para endometriose, exatamente isso. Profissionais que não são preparados, não estão prontos para fazer cirurgias, principalmente as mais complexas, e aí entram e faz ali, né, mexe um pouquinho e acabam não evoluindo. Cara, eu quero muito acompanhar uma cirurgia dessa. Tem cirurgias que são enormes. Assim, essa do ciático, por exemplo, é uma cirurgia bem difícil, bem delicada. Imagino. Imagina você ter que secar lá o ciático, lá embaixo. Né? Não é uma cirurgia que... Até no mundo inteiro. Você pode contar aí pessoas que fazem uma cirurgia dessa no mundo inteiro. Hoje é o estágio mais complexo da endometriose. É onde realmente as pessoas falam, opa, aqui eu não boto a mão. Opa, aqui eu não boto a mão. Porque é um caso bem específico, bem à parte. Mas tem cirurgias enormes. Tem que tirar, às vezes, segmentos intestinais enormes. Tirar um nódulo de bexiga, 4, 5 centímetros de bexiga. Você imagina tirar isso, né? De uma paciente nódulo na bexiga. Lesões que algumas pacientes, como eu citei, comprometimento de ureter, que algumas pacientes perdem um rim, dependendo do atraso no diagnóstico. Então, tem casos que são realmente assim, você fala, meu Deus do céu. Cara, é muito interessante saber que é muito além da questão ginecológica. É muito além. Muito além. É uma doença, por isso que eu coloquei como o impacto que ela causa. Né? Impacto em vários cenários, em vários órgãos, vários cenários, várias facetas, né, da vida dessa mulher. Né? Não é fácil. Por isso que eu coloco, né, sem ter dados, como eu falei, mas depois do câncer de mama, eu colocaria hoje a endometriose, a doença ginecológica mais impactante depois do câncer de mama. Eu concordo com você. Eu concordo, porque eu estou completamente Pra mim, em até choque. muito mais do que o mioma. Não, no geral, sim. É que o mioma acaba sendo mais frequente, mas como impacto... Porque o mioma, não, a gente ficou impactado com o número de mulheres que tem mioma, porque... né? E pela quantidade que se tem dentro de uma mulher, o Isso, mioma. pode ter, né? 70, 80, 80 100 miomas. né? Isso me impactou. Mas... Cara, a última cirurgia de mioma, ele ia tirando. Aí eu contando. Pô, quando chegou nos 60, eu parei de contar. Eu falei, cara, pô, acabou, É não? assustador. Você tem realmente úteros de 3, 4 quilos, né? Com miomas. E o mioma é mais frequente, né? Estima-se que 80% da população feminina tem mioma. É muita gente. Né? A endometriose, esse dado é Ainda 10%, mas eu não acho que seja só isso, tá? Eu acho Eu que acho pode, que eles pode acho ser que um não é só sem isso. diagnóstico. Eu acho que Exatamente, esse é um número- não são diagnosticados. Esse é um número clássico, mas eu colocaria, né, 10% da população fértil, né? Mas eu acho que esse número é maior, tá? Eu acho que esse número já suplantou isso. Tudo bem que eu tenho uma visão um pouco enviesada, né? Por ter consultório referência, mas eu vejo hoje isso, acho que já passamos aí de 1 para 10. Eu já estimaria 1 para 5, tá? Eu acho que não seria um exagero. Gente, Já seria um pela exagero. quantidade de relatos Eu das acho que mulheres. não seria um porque- exagero dizer 1 para 5, não. recorta o meu início certificando com toda certeza que eu não tenho. Não, coloca um antes e depois agora. Vai ser Gente. lindo, editor. E como eu não tenho esse diagnóstico, eu não faço ideia do que é, não é uma coisa presente, não é uma coisa que eu pesquiso, eu só ouço falar. Mas o que é endometriose? A convicção e Só tal. que não tem. Não, isso mostra como a informação... Eu falo que a informação é ouro, né? O seu relato mostra como a informação é ouro. Então, você tinha um cenário completamente diferente no início. Você escutou, né? Não sei quanto tempo está falando Quanto aqui. tempo? Uma hora Quê? e pouca, Uma hora e provavelmente. pouco. 1h40. E depois disso, o seu cenário completamente mudou. Né? Então, aqui a gente, num cenário, né, sem nenhuma montagem, sem nada, você simplesmente foi a prova viva de que informação é ouro. Você mudou o seu pensamento do início para o final. Você foi de uma convicção que você não tinha nada, por eu uma iniciei convicção que você falando isso, tem. Você está numa convicção que você não tinha, com uma certeza quase que você tem, você não precisa nem fazer ressonância. Você já está com a sua cabeça. Já tá onde era de cirurgia, amor. É, Não. já tá nisso, né? Então você vê como realmente isso impacta.
né? Então você Não, foi mas uma amostra... o mais impactante pra mim, não é nem isso. É o fato de eu buscar há muito tempo. Eu chego com um problema. Isso é clássico na minha vida. Eu chego com um problema. Gente, quantos ginecologistas eu já sentei? Eu falei, me ajuda. Olha só, eu não aguento mais. Ela me vê, ela tá comigo, ela vê o que eu passo. Entendeu? Eu tô agora, tem, sei lá, 2 semanas que eu tô boa, eu tava na merda. Eu falo, mas o que eu tenho? Não, nada. Ah, faz uma ressonância. Tá, e que tratamento que eu faço? Então, assim. Tá, amiga, eu vou com você. Tá, Você vai eu vou comigo. com você. Que chocante. Cara, gente. vamos tentar finalizar esse podcast, porque senão a gente vai ficar aqui com Não, mas me lembra o nome da outra? Adenomiose. É isso aí. Adenomiose. É porque eu não ia lembrar agora pra falar. Não, e a disléxica não vai conseguir lembrar. Gente, eu vou tentar encerrar, porque é um episódio que a gente ficaria aqui por mais Encerra 2 logo, que eu quero minha horas. consulta. Por mais 2 horas falando sobre isso. E eu acho que eu não sei nem se eu vou conseguir fazer esse bate-bola que a gente faz no final, porque acho Já que não foi tem feito. como. Tem a possibilidade de você dar pelo menos 5 dicas para uma pessoa como a Jéssica que está com esses sintomas? O que ela precisa fazer? Eu acho que primeiro, assim, buscar informação, apesar de a gente citar aqui, né, Google, rede social, mas acho que buscar informação ajuda, na média, sim, vai te ajudar, então é a primeira coisa. Segundo, é procurar informação de profissionais que tenham essa veia para o tratamento de endometriose, né, esse especialista, né, apesar de a gente, como eu falei, oficialmente não existia essa palavra, mas alguém que tenha uma vivência, perguntar referência, né, acho que isso também é uma coisa importante, perguntar, muitas vezes ouvir uma segunda opinião, principalmente num tratamento mais radical, isso, por exemplo, como você citou, tirar o útero, ou, não, você não tem como engravidar, alguma coisa muito taxativa, né? Acho que talvez valha a pena procurar uma segunda opinião, tá? Buscar, não só no diagnóstico, mas aí também no tratamento cirúrgico, alguém que tenha, né, essa equipe montada, essa maneira de ver se a paciente operou muitas vezes ou não, procurar, elas te perguntam ali na rede social, isso ajuda também entre elas. Melhorar o hábito de vida, tá? Então, Entendeu, Jéssica? melhorar o hábito de vida, comer melhor, fazer exercício. Eu sempre brinco com a questão do estresse, que eu falo que é muito fácil pedir isso, né? Mas diminuir o estresse sempre que possível, né? São questões mudanças comportamentais que podem te ajudar ali nessa questão. Não perder a coragem, né? Não perder o ímpeto que a mulher tem, né? Não foi à toa que Deus colocou a mulher para ter filho, porque Vocês ficariam de cama 9 o meses. mundo já teria acabado, né? O mundo já teria acabado, então e a mulher tem essa força assim, não à toa, então ela tem que sim pensar que ela tem essa força, que ela é para procurar sim ajuda, não desistir. Eu tenho muitos pacientes que relataram isso, eu pensei em desistir muitas vezes, mas eu estou aqui e realmente buscar essa força interior para tratar, porque tem jeito, né? A gente oficialmente cura, a gente não usa muito essa palavra, mas a endometriose tem jeito sim, dá para melhorar a qualidade de vida, dá para ela viver melhor, então para não desistir, né? Talvez se fosse para deixar a última frase assim, não desista, né? E procurar um profissional É o que eu especializado. falei, procura alguém que você tem referência, né? Que você tem escutado. Não é porque tem tantos 1000 seguidores, não é porque é professor disso ou aquilo, que você tem cenários em todos os pontos, você tem gente boa e gente ruim. Tem gente com 1 milhão de seguidores que é boa e ruim. Você tem professor de universidade XY que é bom e que é ruim. Então, todos os cenários você tem gente boa e ruim. Então, vai ali buscando referências. Vamos tá? criar um clubinho do TS, por favor. A gente vai criar o selo Médico Explica Indica. Médico Explica Indica, maravilhoso. Gente, é com essa frase maravilhosa que a gente encerra nosso Médico Explica hoje. Lembrando, mais uma vez, para vocês curtirem, né? Para poder indicar o YouTube para que esse episódio é algo importante e né, que traz informações boas e confiáveis, tá? Deixe seu comentário, se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente está sempre trazendo informações como essas. Quentes e impactantes para vocês. É isso? Obrigada, doutor. Nada, eu que agradeço. E não só a oportunidade de eu estar aqui, mas de falar de endometriose, porque, como eu falei para você, a informação Ganhou vale uma ouro. paciente. Informação vale ouro e isso que a gente vai... Né, esse podcast
estando no YouTube, isso vai impactar inúmeras vidas. A gente nem tem noção do quanto que a gente vai impactar nisso. Então, eu agradeço o espaço para falar de endometriose. Obrigada, gente. Um beijo.